Olá pessoal, é o primeiro episódio, né, Mundo das Obras com Ricardo Andrade, né, trouxe aqui alguns convidados especiais, trouxe o Leomar, da EBI, parceiro, já conheceu, né, Leomar? Tem mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos já. A gente atua em obras aí e eu lembro quando você começou junto com o seu irmão, né, eu trouxe o Marcos Lopes, que é um amigão meu também, que trabalha com obras, com muito laudos. E aí a gente vai trocar esse papo aqui, né? Trocar essa ideia, tá, pessoal? Então esse é o primeiro episódio. Um assunto bastante interessante que nós vamos estar conversando hoje é sobre impermeabilização. Né? Por que impermeabilização, né, Leomar? O pessoal sai da faculdade e não tem esse assunto na faculdade. E eu, opinião própria, acho que impermeabilização é um dos assuntos mais importantes, uma vez que é tratada, por exemplo, hoje, não fala lugar nenhum assim que você não tem uma cadeira na faculdade que trata sobre impermeabilização. Mas nós temos o quê? Se você for olhar a norma de desempenho, a norma de desempenho fala que você tem que propiciar uma habitação com saúde. E como a gente consegue isso? Através de uma boa impermeabilização. Ou seja, a sua obra você vai evitar diversas manifestações patológicas que você vai estar utilizando ali para impedir isso, uma boa impermeabilização. Por exemplo, infiltração. O que mais ocorre? Quem nunca viu um problema de infiltração no rodapé? Você já viu? Já vi. Você já viu diversos, né? Quem nunca viu? Outra situação, você vê também paredes mofadas. Né? Então eu coloquei, né? Tem um estudo que fala que umidades acima de 65%, você já cria um ambiente propício para bactérias e fungos. E isso aí para criança é problema. Eu tive problema disso, tá? A minha esposa, meu sogro, né, o meu sogro, ele comenta que quando ele morava em casa, né, na casa dele, num setor próximo aqui nosso, aqui no Novo Horizonte, a parede lá tinha uma diversa umidade, ele teve que impermeabilizar porque o meu cunhado tinha problema respiratório. Né, eu também tive problema. Então, a norma fala essa questão. Então, a impermeabilização tem diversos assuntos, né, então por isso que eu te trouxe, para a gente comentar aqui, compartilhar com a galera que está assistindo a gente aqui. E, geralmente, eu gosto muito desse assunto. Por quê? Porque geralmente o pessoal é uma linguagem muito técnica, então já afasta, minha opinião, afasta as pessoas desse assunto, fala, não, é uma questão complicada, né? A argamassa polimérica, pressão positiva, pressão negativa, membrana acrílica, manta de impermeabilização, emulsão asfáltica. Então, quando você vai ver na realidade, são poucos tópicos, só que o pessoal, quando vai olhar, vou dar exemplos, você tem Sika Top 100, Sika Top 107, você tem FIA Plus 1000, você tem diversas marcas onde você vai ver a mesma coisa. Sim. Né? Então, geralmente, eu prefiro utilizar aquele que está me atendendo bem na obra. Então, você é meu parceiro de obras, sim, eu geralmente confio no que você indica e o produto novo que está no mercado, que vendedor tem para todo canto. Né? Então, pessoal, eu coloquei aqui, né, a gente vai comentar sobre esse assunto de impermeabilização e uma questão bastante interessante, né, que eu acho da impermeabilização, e nós vamos até colocar a imagem, né, nós vamos colocar a imagem aqui para vocês verem. Começou, né, eu coloquei aqui, né, a gente pode ver que a impermeabilização praticamente começou no Brasil, né, na construção do metrô de São Paulo. Uhum. Então teve ali o consórcio, né, da construção do metrô de São Paulo, que a gente vai estar colocando as imagens aqui para vocês verem, e a partir dali começou-se a pensar em normas de impermeabilização no Brasil. Então, o IBI, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, então quem quiser seguir, né, o IBI, tem uns podcasts do IBI, aprendizado legal, muitos vídeos, tá? Vou estar colocando o link aqui, vou estar colocando um QR Code para você baixar também e entrar no grupo, tá, pessoal? Para vocês fazerem parte, muita informação, muita divulgação, muitos produtos novos, muitas técnicas, e o pessoal faz parte nesse grupo, divulga. Então, eu acho importante essa questão, tá? Um ponto fundamental das obras, que eu acho assim, de extrema importância, é você ter conhecimento hoje em dia de um projeto de impermeabilização. Verdade. Né, Leomar? Então, a sua empresa, né, pessoal, a empresa que eu recomendo, é parceiro nosso, tá? EBI, eu recomendo essa empresa. O que você me fala, Leandro? Como é que está a procura por projetos? A gente fez uma parceria com o último contato nosso, nós conseguimos fechar 3 projetos de impermeabilização e você conseguiu entrar para executar. Isso foi uma novidade lá, tá, nessa empresa. Por quê? Porque quem faz o projeto não pode executar. Eu falei, é questão de obra pública, né? Mas lá não é uma obra pública.
Pelo contrário, você forneceu o projeto e você está fornecendo a garantia. Como é que está a questão dos projetos? Está funcionando somente no AutoCAD? Ou o pessoal já está partindo já para as plataformas BIM? Me explica essa questão do projeto e como é que você montou a sua equipe, que antes não precisava, hoje é cobrado o projeto. E eu acho ideal. Você começar a obra sem projeto é um problema. Tá? Você começa a obra sem problema, você vai executar no local, você vai acabar gastando mais material que o necessário. Uma coisa, sem sombra de dúvida, é o quê? Sem impermeabilização não pode ficar. Se você fez tardio, beleza, mas eu acho que com o projeto você economiza até 1/5, né, do que você vai fazer, do que você vai fazer posteriormente. Então, com o projeto, você já consegue analisar, pensar de uma forma mais adequada e utilizar os produtos corretos. O que você me diz das elaborações do projeto? Bom dia, pessoal. Como o Ricardo disse, eu sou Leomar, da EBI, Impermeabilização. Nós temos 25 anos de mercado, Ricardo, qual você falou aí. Te conheci, inclusive, eu era estagiário, virei engenheiro. Você não você atuava como peão na impermeabilização. Exatamente. Né? E depois você montou sua empresa, a gente continuou fazendo. E de lá para cá a amizade permaneceu forte, a IBI está crescendo muito. E a gente faz até muitas parcerias, as casas de condomínio, os prédios. Aonde que eu passo e toda essa consultoria, você sempre está comigo e não deu problema. O que deu problema, você deu garantia. Verdade. Isso é legal. Isso é legal. Como nós temos 25 anos de mercado, a gente criou uma experiência muito grande e acabamos abrangindo muitas áreas. E projeto, que é o que você falou agora, que é uma coisa muito interessante, quando eu comecei, a gente não tinha projeto. A gente fazia um rascunho e levava para o cliente o que eram as áreas que ia ser impermeabilizado. Você tem noção que a dificuldade era grande. Então, teve várias obras, sei lá, orçar a obra, você pegar o projeto executivo e ir lá e rachorar em cima dele, que você não tinha ainda o uso do CAD, nada. E aí a demanda começou a aumentar muito. A procura justamente porque você tinha muito problema em obra. Aí essa área ficou sem fazer, mas por quê? Porque não tinha projeto. E aí chegou num ponto que os meus clientes começaram a me cobrar. Falei, precisamos de fazer projeto. Falei, então vamos fazer o projeto. E aí foi de onde surgiu a equipe de projeto dentro da empresa. Eu te conheci, eu atuando em obra, executamos impermeabilização, né, de umas obras aqui em Goiânia, que não tinha projeto. Não. Então chegava ali e falava, aqui eles estão aplicando manta, aqui eles estão usando outro produto. Então isso chamou muita atenção. Eu nunca entendia nada de impermeabilização. Comecei, então você começou a me ensinar ali um pouco de impermeabilização e hoje, graças a Deus, a gente conversa muito e de lá para cá um aprendizado foi muito bom. Tá? Você me ensinou muita coisa, você sempre falou, Ricardo, tem um produto novo no mercado e tudo, mas essa questão do projeto, eu creio que passou a surgir depois da norma de desempenho. Foi. 2013. 2013. E para cá o pessoal tem exigido. E assim, impermeabilização, muitas manifestações patológicas que ocorrem na obra é em função de uma má impermeabilização. Sim. Na realidade, uma má execução. Má execução. Mas continue, assim, aí o projeto... E aí nós começamos, a gente começou com o projeto junto com alguns parceiros, indústria, que a gente levou essa ideia para as indústrias, falou, precisamos de começar a ter projeto. Aí não era nem projeto, era um caderno técnico que se fazia. Você pegava o projeto, desenhava em cima ali e mandava para o cliente com as especificações e as áreas. E logo em seguida começou a aumentar a demanda e aí foi que eu criei uma equipe na empresa que já está com 5 anos. A gente criou essa equipe por causa da demanda. O cliente procurar projeto, tem? Eu falei, temos. E começamos, o Paulo, né? O Paulo que é o Paulo que está com a gente lá também. E aí, antes do Paulo tinha uma equipe também. Então hoje já está com 5 anos que está fazendo projeto e a demanda aumentou muito. E hoje a maior parte dos projetos já são em plataforma BIM, todo mundo já está entrando para a plataforma BIM, já de compatibilização. É o ideal. Está modernizando. Né? Hoje não tem como você pegar as obras que a gente tem hoje, para ter custo e benefício, você tem que ter projetos. Então não tem como você falar, vou fazer uma obra hoje se você não tiver um projeto de implementação. Tem muita gente que ainda faz, mas é o que você falou, o custo é maior, depois você tem o retrabalho, você tem o resserviço. Então hoje o projeto é fundamental. Eu converso muito com um colega meu, que é o Lucas. Né? Ele fala muito da questão da regra de Sitter. Né? Eu não sei se você conhece, mas a regra de Sitter é o seguinte: a cada R$1 que você não investiu no projeto, você vai gastar 5 vezes, por exemplo, na parte executiva. Aí você não gastou na parte executiva, você vai gastar mais 25, é uma progressão geométrica de 5 por 5. Né? R$1 que você deixou de gastar no projeto, você vai gastar 5 na execução, você vai gastar 25 no pós-obra, né? E você pode chegar até 125 vezes maior. Sim. Então, investir em projeto, eu creio que seja aí menor que 5% no total da obra. Chega a 5%. Se a gente for analisar. Né? Não chega, às vezes a questão da impermeabilização chega a 3%. 3% hoje. 3% em média. Então, a economia é bem melhor você ter o projeto para não ter esse tipo de problema. Então, essa cultura de não ter projeto tem que sumir. Não, tem que sumir. Né? A pessoa
quer economizar, eu penso o seguinte: o planejamento é fundamental. Então, planejamento com projeto, etapas construtivas, o que vai utilizar e não mudar durante a obra. Porque eu acho o seguinte: se você quer alterar, você altera ali durante a concepção do projeto. Durante a obra em andamento, você mudar o projeto, geralmente você tem prejuízo, tá? Geralmente tem prejuízo. Então, eu trouxe até uma informação aqui legal, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Soares, em que ele fala na sua dissertação, né? Ele fala aqui, ó, de uma forma geral, se a impermeabilização for feita durante a execução de uma obra, seu custo pode ser até 1/5 menor do que uma possível execução após a constatação do problema. Então, o ideal, né? O que ele está comentando aqui? Que você tem que fazer a impermeabilização. Você não teve projeto, você pode ter um custo mais alto, mas de qualquer maneira, claro que o problema é maior depois que você detecta o problema. Sim. Então, melhor maneira, executar o projeto e depois executar na obra. E o que você falou agora, ainda tem alguma cultura do pessoal não ter o projeto. Às vezes você pegar a obra de condomínio, por exemplo, as casas de alto padrão, você chegar e o pessoal precisa parabenizar minha obra. Aí você vai lá dar uma olhada, tem projeto? Não, verifica, especifica para mim. A gente tem cansado de escutar isso, acho que vocês também. Então, o custo é maior, não tem como. Inclusive, você passou um orçamento, nós vamos analisar, e aquele lá, né, eu vou analisar os orçamentos e com certeza a gente vai estar fechando mais essa parceria. Sim, com certeza. Né? O que eu gosto, eu vou falar para o pessoal aqui, o que eu gosto do Leomar aqui, que é o seguinte: Leomar tem os preços aqui, os materiais, tudo tal. Vou te falar, todo mundo faz isso. Seu preço aqui passou do concorrente. Quanto quer do concorrente? Não, eu quero mais barato que o do concorrente. Você sempre fez. Você sempre me atendeu. Né? Então, vou colocar aqui as imagens, né? Imagem 1. Então, vamos mostrar aí umas fotos aí, vocês têm aí, vocês podem ver alguns problemas, né, que ocorrem geralmente. Não? Então, você tem aí infiltrações em rodapé. Né? Então, esse é um dos problemas que mais recorrem. Sim. Então, vocês estão vendo aí a imagem. E, geralmente, eu costumo dizer o quê, Leomar? A pessoa tem um conhecimento... É um dos problemas que mais ocorrem no Brasil. Então, geralmente, eu penso no quê? Né? Tratar depois. Tem como? Tem. Mas não é 100% eficiente. Não. O problema pode voltar. Por exemplo, lá em casa, eu e minha esposa compramos uma casa, ela já estava executada e começou a surgir problemas no rodapé das paredes com o tempo. Qual foi a solução que nós adotamos, Leomar? Raspamos o reboco, Sim. chegamos no tijolo, então você viu que o tijolo estava úmido, fizemos ali uma argamassa de regularização, então eu regularizei com a argamassa, utilizei um aditivo hidrofugante, que é um tipo de sistema de impermeabilização. Sim. Depois que curou, eu passei a argamassa polimérica. Okay. Então, é uma questão importante, mas hoje o pessoal fala muito em demãos, e eu costumo analisar o consumo por metro quadrado. E quilo. Quilo por metro quadrado. O consumo do quilo por metro quadrado. Por quê? Porque às vezes a minha mão é mais pesada que a sua. Então eu passo mais produto que você. E sim, o ideal então é analisar o consumo quilo por metro quadrado. Exato. Primeiro fator. Então eu passei a argamassa polimérica. Depois fiz um chapisco. Você pode utilizar um promotor de aderência, mas não foi o caso. E um ponto fundamental, a questão da cura. Muita gente não espera a cura. Não espera. A cura, assim, a gente vai comentar mais à frente, mas é um grande problema. Depois da cura, eu fiz subi ali 20 centímetros que estava tendo problema, e eu fiz a argamassa de novo com hidrofugante, coloquei, esperei a cura, e por último, eu passei a argamassa polimérica. Depois passa PVA, pintura e tal. Pintou. Acabou o problema? Acabou visualmente. Então, não tem problema, o rodapé não tem, pode surgir? Pode vir a surgir, mas já tem mais de 5 anos e não apareceu novamente. Eu sei que tem água ali na alvenaria? Sei. Essa é uma situação, então eu fiz dessa forma. Outra forma seria intercalar por exemplo, supor que eu tenho parede de 10 metros. Aí eu corto 1 metro, corto 3 metros, corto 5 metros, os metros ímpares, trata ali a minha baldrame e depois eu elevo. Ou seja, eu consigo segurar essa água ali na minha baldrame. Mas o ideal é o quê? O ideal é fazer tratamento na baldrame. Então, essa é uma técnica que geralmente é feita assim, certo? 100% hoje é feita assim. 100% Depois é de executado, assim. é essa. Não... Então, eu coloquei a imagem aí, pessoal. Então, né, só para a gente ter um tipo de conhecimento para vocês entenderem. Sistema de impermeabilização, se estiver faltando algum, você me corrige, Leomar. Então, o que eu lembro, eu vou falar aqui. Para mim são 7. Membranas de poliuretano, membranas acrílicas, emulsões asfálticas, mantas asfálticas, argamassas poliméricas, hidrofugantes e, por último,
né, o que está na moda aí, o pessoal fala que resolve tudo, mas não acredito nisso, mas é um bom produto, os cristalizantes. Então, uma marca muito famosa, claro, o pessoal fala muito a Penetron. Né, a Penetron, a divulgação dela é muito forte, é um bom produto mesmo, né, mas tem a Penetron, tem o WT, tem a Shypex, né? Então tem diversos que são cristalizantes. E cada um aplicado na sua concepção, né? Então, beleza. Então, eu coloquei a imagem 2 para vocês verem aí, pessoal. A imagem 2, nós temos diversos problemas com infiltrações em lajes, né, que aí você tem que entender como é que ocorre esse problema. A impermeabilização não é só colocar impermeabilização. Faltou algum? Não, mas falei todos, são 7, né? Tem muito produto, mas são 7 que divulgam. São 7 que divulgam. São os principais. São os principais. E aí, a partir dali, você tem que entender como um agente agressivo, que no nosso caso geralmente é a água, atua. Ou se é por percolação, ou se é por infiltração, ou se é por evaporação, como que atua, né, essa questão? Eu não comentei, mas vou comentar mais na frente a maneira ideal. Eu expliquei para o pessoal como corrigir. Né? Eu expliquei para o pessoal como corrigir essa questão que estava ocorrendo lá em casa. Então, geralmente, a gente tem muito problema então, de percolação na infiltração das lajes. Muito. Tá? Então, geralmente... Em laje, como é que você tem feito hoje em dia em laje? Depende do projeto, depende da dimensão. Eu vejo muito problema que o pessoal faz a impermeabilização, mas esquece das juntas de desolidarização ou de dilatação. Né? O pessoal esquece muito isso. Então, a gente tem na norma que fala o quê? Se for um ambiente externo, né, a cada 20 metros quadrados ou um lado, 4 metros, você já faz essa junta. Internamente, 32 metros quadrados, um lado sendo 8. O pessoal esquece. Então, esquece essa questão, um ponto fundamental que esquece que na nossa região, né, a nossa região aqui, o Centro-Oeste, nós estamos falando de Goiânia, a gente sabe que nos meses de julho, agosto, setembro, a garganta fica seca. Nós estamos acostumados, mas o pessoal que chega de fora não consegue nem conversar. Não. Você coloca a roupa no varal, você lavou a roupa de manhã, você coloca a roupa ali 15 minutos, 20 minutos já está seca. Umidade relativa muito baixa. O pessoal esquece de fazer a cura, o Leomar, Marcos. E aí... Marcos, né, você falar um pouquinho, o que você acha do processo de cura? Vamos comentar, vamos falar para o pessoal o tanto que é importante essa questão da cura para evitar manifestações patológicas. E a questão não é só a impermeabilização. Você tem que executar uma estrutura correta para você colocar depois a impermeabilização. Né? Não adianta você ter uma camisa do Barcelona se você não tem os jogadores para usar essa camisa. Né? Claro que eu estou falando do Barcelona, mas eu torço para o Real Madrid. Tá? Então, mas vamos lá. E aí? Não, mas o processo de cura ele é o principal, né, gargalo do material para ele utilizar, né, para ele desempenhar a função dele da forma correta. Né? Porque se a cura não for bem feita, bem executada... Do tempo correto. Né, do tempo correto... O material não vai estar ali trabalhando 100% do que ele tem de desempenhar, né? Porque precisa desempenhar, o produto precisa desempenhar 100%, né? Isso. E com isso, assim, tem a garantia também que se não fizer a cura correta, né? Perde até a garantia. Você você faz a cura nas suas obras? Tem que fazer. Que senão... É importante a cura, né? Vou comentar aqui, vou comentar uma situação que ocorreu. Eu lembro que eu cheguei mestre e falei assim, depois que a gente passa a analisar melhor, ver a questão da cura, por que é importante a cura, porque quando eu comecei em obra, fazia-se a cura, mas não falava o porquê. Tem que molhar, mas por que tem que molhar? Por que tem que molhar? Não é planta, né? Por que tem que molhar? Aí eu fui entender. O que acontece? Nós temos cimento. O cimento é um aglomerante hidráulico. Ele precisa de água para reagir e adquirir a resistência e formar o silicato de cálcio tratado. Então, quando você coloca água e ele vai formando isso, é uma reação exotérmica. Libera calor. Então, quando libera calor, quando você tem ali... Por isso que quando vai fazer grandes concretagens, por exemplo, barragens, o pessoal utiliza gelo. Tá? Então, quando você vai fazer quando você vai utilizar ali o cimento, colocou a água, já iniciou esse processo de aquisição de resistência, que é uma reação exotérmica. O calor tende a evaporar essa água. Então, quando você faz a cura, nas primeiras idades, você está falando o que para a reação química ali? Você quer evaporar a água? Evapora essa que eu estou jogando, essa água, tá? Porque essa água que está aí tem que reagir e tem que formar meu componente, o silicato de cálcio tratado. E é isso que acontece. O pessoal não respeita a cura, geralmente em fachadas, vem ali, já coloca o revestimento cerâmico, o processo está em aquisição de resistência, então você reage ali com a água, né? Consegue a água juntamente com CO2, reage com hidróxido de cálcio, que está livre ali, reagiu, formou carbonato de cálcio com água,
o CO2 vai reagir, o CO2 reagiu ali com hidróxido de cálcio, formou o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e ali vai evaporar e vai trazer esse carbonato de cálcio, que são aquelas manchas brancas, as famosas eflorescências. Mas assim, claro que eu só dei um exemplo, mas tudo que utiliza cimento, você que está assistindo a live aí, tudo que utiliza cimento, você tem que colocar água, tem que fazer a cura. Você quer evitar a eflorescência? Faça a cura de forma correta. Você quer evitar manifestações patológicas? Por exemplo, questão de concretagem, né? Assim, oxidação, um bom concreto dimensionamento, a cura correta para você chegar no FCK adequado. E claro, não é só a estrutura, tá? Depois você faz o processo de impermeabilização. Mas um concreto sem água ou um concreto com excesso de água, ou seja, dimensionado de forma incorreta, você consegue ter mais poros. Então, com poro, você consegue entrar ali, a água consegue entrar, chega ali na ferragem. O que acontece geralmente na ferragem? Você tem aqui, né, a ferragem. Quando ela oxida, ela aumenta em média aí mais de 8 vezes a sua dimensão. Então vamos pensar aqui, né? Tá um ônibus ali, né? O pessoal vai editar aí, vai colocar ali no ônibus todo mundo magrinho. Aí de repente, né, vamos viajar 5 anos. Claro que é hipotético. Então tá viajando 5 anos, só que tem um cara que acorda de manhã come McDonald's, com as batatinhas fritas, com a Coca-Cola duplo, tudo. E só come isso. O que vai acontecer com esse cara? Vai engordar. Aí você está do lado dele. Aí ele começa a engordar e começa a te empurrar. Começa a te expulsar. Então, é isso que acontece com a oxidação. O volume dela começa a gerar uma tensão interna, que é essa força de dentro para fora. E onde tinha uma fissura que entrava água, vai ter mais fissuras, vai ter mais água, vai virar trinca. E o que vai acontecer? Vai aparecer no... água percorrer. E vai atacar mais a ferragem, vai oxidar e vai aparecer no Jornal Nacional. Né? Apareceu no Jornal Nacional que caiu um pedaço do viaduto, o mais recente de Brasília. E o que você falou aí é interessante sobre cura. A gente tem 2 tipos de cura que eu falo. O do produto e o do concreto. O do produto e do concreto. Exatamente. Igual você falou das argamassa, acontece muito se você ir lá aplicar uma argamassa, vamos falar em Cortina. E não espera. E aí você sair, 2 dias depois de chegar, tá pintado. E aí você fala, mas pintou? Fala, mas pintei. Eu falei, e a cura? Mas não, tem que curar, estava seco. Você escuta muito isso, fala, já está seco. O pessoal não enxerga. Você passa a mão, está seco. Então acontece muito isso e depois tem problema. E o que são os problemas que vêm depois das patologias? Quando você faz sem a cura. 2, 3 meses depois, essa pintura começa a desagregar. Começa a aparecer as manchas. Porque as pinturas, é um assunto que a gente vai comentar aqui, elas funcionam como pintura, textura, funciona como impermeabilização positiva. Exatamente. E como ela vem negativa, vem de trás, ela evaporando ali ainda, vai empurrar, ela vai criar bolhas. Então acontece muito, você chegar em subsolo, tá todo manchado, a hora que você acabar de ser entregue, e aí o pessoal te chama e fala assim, tá com as manchas aqui, nós impermeabilizamos. Aí, tá, mas qual o tempo que você pintou? 3 dias depois. Não deu tempo de curar o produto. Isso aí a gente costuma falar na obra quando... O engenheiro, eu costumo falar que o engenheiro tem que andar na obra, que está na obra. Não é, eu sei que tem muito serviço, né? Tem muito serviço. Então, geralmente você tem que controlar a produtividade, você tem que pedir o material, você tem que verificar de acordo com as fichas, né, de verificação de serviço, FVS. Geralmente empresas de médio e grande porte apresentam, tem isso, verificar se está executando de uma forma correta. E você tem que montar a sua equipe para ter confiança, porque a gente não está presente em todos os lugares. Não consegue. Não somos igual, não somos Deus, somente Ele, né? Que é onipresente em todos os lugares. Então, esse tipo de engenheiro, eu costumo falar que geralmente a obra, o que acontece, né? Que a gente fala, né? O jacaré come. Jacaré come, né? Então, o jacaré, gente, ó... Né, tá com a boca aberta lá, aqui em Goiânia, né? A gente fala, ó, o jacaré tá com a boca aberta. Só que o jacaré, a gente vai inovar. Vai usar o Shark, né? Sai fora. Vai usar o Shark aqui, né? O Shark, né? Shark. O Shark vai comer o engenheiro, né? Que não executar. Come mesmo. Então, come mesmo, né? Vai ter problemas. Então, geralmente acontece isso. Então, eu coloquei aqui percolação, a imagem aí, a imagem 2, que vamos estar compartilhando. E, né, geralmente... tem os engenheiros MacGyver. Tem. Então você viu aí, né? A gente colocou aí. Tem. Para quem não lembra, né? Não muitos que estão assistindo a live, né, da geração de vocês. O MacGyver, eu fiquei fã dele, era um episódio quando eu era criança, adolescente, assistia, em que ele corrigiu um tanque de combustível que estava com problema e ele estava no meio do deserto lá, ele com um ovo e com um outro produto lá, ele corrigiu o tanque. Então o MacGyver, eu costumava falar, se ele tivesse uma agulha e uma linha, pronto, resolvia os problemas tudo, né? O MacGyver, então era o MacGyver, né? Então eu coloquei para vocês verem algumas engenharias aí, alguns engenheiros MacGyver. Tá? Então, continuando aqui, ô Leomar, eu coloquei uma imagem aí que a gente está tendo aí a questão da eflorescência.
tá? É a imagem 4. Então, vocês estão vendo aí a questão da eflorescência. A gente está vendo aí até os estalactites, né? Olha a imagem. Então, vai acumulando os cristais aí, né? Carbonato de cálcio, vai acumulando. O teto, estalactites. E quando vai acumulando no chão, se eu não me engano, estalagmites. Que vai tá? oposto. E o contraposto. Por que o pessoal convive com isso ainda? Eu fui numa obra, só para você ter ideia, eu fui numa obra que eu olhei o pilar, eu falei assim, nossa, fizeram uma proteção legal no pilar, que eu vou colocar lá em casa, né? O pessoal não bater na quina, né? No carro. Na hora que eu cheguei, né? Foi ocorrendo ali a cristalização, né? Foi ocorrendo ali, né? A fluorescência, que criou certinho o vínculo ali bem na quina. Ficou parecendo uma caverna. E por que você acha que o pessoal ainda convive com esse tipo de problema? Na verdade é o seguinte, o que acontece muito hoje, o pessoal dá importância para o visual. Você pega prédio hoje, todo mundo, quem mora no prédio, eles querem saber da fachada tá bonito, da área de lazer tá bonito. Quando você entra no subsolo, você começa a ver os problemas do prédio. Infelizmente, assim... No subsolo. No subsolo. Concentra o CO2, o carro geralmente ocorre geralmente os problemas relacionados à impermeabilização. Exatamente. E por que isso acontece? Porque ninguém está vendo. Hoje já tem uma teoria que quem vai comprar um apartamento que já é usado, ele anda o prédio inteiro, ele contrata um engenheiro especializado para fazer uma vistoria no prédio para comprar. Ele não só entra dentro do apartamento e fala, gostei. Ele fala, vamos ver a estrutura. Hoje acontece muito isso. Legal. Então, não sabia. Porque o pessoal geralmente olha assim... Eu penso, bonito. É bonito, gostei do apartamento, o piso tá legal. Não importa com o elevador. Não importa assim. Aí você fala assim, estou no setor nobre. Ótimo, que todo mundo quer morar no setor nobre. Aí chega, a fachada está bonita, um jardim perfeito. E aí, a hora que você vai para o subsolo ver essas garagens, você se depara com isso. É o que mais tem. Justamente porque as infiltrações que acontecem. E aí não tem a impermeabilização correta, ou a impermeabilização já antiga, que já está passando água na estrutura e começa a criar esses cálcios. E é o que mais você tem hoje. Então, assim, e um problema muito sério, porque as pessoas vão deixando até a última hora. Geralmente só começa a se tratar isso aí quando chega alguém especializado e fala, seu prédio vai cair. Que é o que a gente escuta. Não vai cair, mas a pessoa assusta. O síndico fala, como assim? Isso não pode, está deteriorando a estrutura, ferragem, você vai começar a ter que tratar depois e o custo se torna mais caro depois. Muito mais, é igual aquela regra do Sitter. E aí eu tenho outro problema, nós temos outro problema ainda também, que é o quê? Você vai lá, você faz a impermeabilização, te contratam ou qualquer outra empresa, resolve tudo por cima, mas embaixo ainda continua, porque o síndico entende ou as pessoas falam, não, agora está tranquilo, eu parei a água, pode deixar, só que não, você tem que fazer o reforço estrutural, você tem que tratar as armaduras, acho que você vai passar isso ainda pela frente. Vou comentar. Então, a gente tem muito isso ainda hoje. Tem bastante. Na verdade, assim, principalmente subsolos, né? Os subsolos são muito estacionamentos, garagens, né? O síndico costuma colocar assim, vamos resolver o problema, porque começa a pingar em cima dos carros, aí tá problema para ele. Os carros do teto. Não, eles vão lá, faz uma capa, uma chapa, né? Surge uma calha. A calha, coloca lá a tubulação para descer e assim, o problema tá ali, né? E a tendência é piorar. A tendência é piorar e não resolve o problema. Eles colocam uma chapa lá para resolver o problema do carro do morador, né? Então, inclusive, vocês estão pensando assim, é uma questão cultural. Está mudando essa cultura. Tá mudando. Então, o pessoal pensava muito que antes, como construir... Quem já teve a oportunidade de comprar um carro novo, né? Quem já teve a oportunidade? Eu já tive, graças a Deus. Eu também, né? graças a Deus. Você também já teve aí a oportunidade de comprar um carro novo. Você chega lá para comprar o carro novo, primeira coisa que eles fazem para tirar sua atenção, coloca um laço ali, tamanho da semana em cima do seu carro. E aí você tá doido para pegar o carro, o cara fala, não, mas você tem que passar naquela salinha ali primeiro. Aquela salinha para quê? O cara para te explicar um manual, que é o tamanho de uma Bíblia. O cara tá falando do carro, tá falando da garantia, tá explicando aquilo e tudo, você tá assim, não, aí você tem que fazer isso, beleza. Você fala, depois eu vou ler o manual. Cara, o manual você chega, você joga ele lá, você nem quer saber dele mais, você quer pegar o carro. Mas, se você esquecer de trocar o óleo, em função da quilometragem que está especificado no manual, de quem que é a culpa, se o motor fundir? É sua. Né? Então, o pessoal com casa e edificações, o pessoal não pensava isso. Construía qualquer problema, chamava o construtor. Então, com a norma de desempenho, a 15575, né, as normas de garantias, né, a 17170, que surgiu, o pessoal utilizou muito, estava utilizando recentemente a norma de desempenho, utiliza até hoje o anexo D, só que a partir do meio do ano de 2022... foi 2023, passou-se a utilizar agora essa 17170, né, pessoal? Então, anotem aí, quem quiser dar uma lida, 17170, que fala das garantias. Então, você entrega um manual para o seu proprietário agora, que aí quando ele chama o construtor, tem o problema aqui e tudo, o construtor vai falar, mas você não seguiu a manutenção conforme eu falei. Exato. Então, e aí? Perdeu a garantia. Então, isso está mais em alta, está mais mais nós temos um visível. fator hoje também, cara, que é interessante. Inclusive, eu estou fazendo uma obra agora, justamente fazendo isso aí, fazendo um tratamento em subsolo.
E o que acontece muito hoje? O condomínio é responsável pelo que acontece. Mas já acabou a garantia, mas o condomínio é responsável. Tem que ter um plano de manutenção. Ontem mesmo eu estava reunido com o síndico, ele me informou ontem que ele pagou R$ 970 para pintar um carro. Por quê? Tem muito tempo que está tendo vazamento, pingou em cima desse carro, corroeu a pintura, um carro novo, até vou falar para vocês, é um Volvo. Ele até me mostrou ontem que ele estava super chateado. Só que contratou a gente tem um mês. Aí o que a gente está fazendo agora? Está tirando os carros e está dando prioridade para onde tem o problema concentrado. Estamos fazendo a reparo da estrutura e a impermeabilização positiva, para você ter noção. Entendi. Então, e aí você acha que você também vai falar sobre isso, sobre poliuretano também. Essa é uma questão que a gente consegue usar alguns poliuretanos. Então, hoje, o que acontece muito? Quando você joga o custo para alguém, aí você obriga o condomínio a fazer. Isso. Entendeu? Então, o pessoal não tem ainda muito plano de manutenção. Não tem. Então, é um mercado que está em alta, né? A pessoa tem que passar a entender de manifestações patológicas, né? O que gera aquela manifestação patológica. O pessoal confunde muito. O pessoal fala, você viu aquela patologia? Você não vê a patologia. A patologia, né? Vou até bater na madeira aqui. Vamos supor que a pessoa tem um câncer, só que esse câncer não vem a se manifestar. Tem a patologia? Tem a patologia, mas não se manifestou. A pessoa foi furar a orelha, colocar um brinquinho, aquele furinho ali, teu start começou a criar uma ferida, foi aumentando a ferida, aí gerou o câncer de pele. Aquilo que você está enxergando não é a manifestação patológica. Então, o que a gente enxerga é a manifestação patológica. Então, você pode inserir a patologia na sua construção. Então, você está me falando então, que tem muitas construções, Ricardo, que tem patologia e ela não desenvolveu? Exatamente. Então, como que eu posso inserir a patologia na minha obra? Durante a etapa de concepção de projeto, que é o que mais ocorre no continente europeu, ou durante a execução ou materiais, o tipo de material que você utiliza, que é o que mais acontece no Brasil. A maior causa das manifestações patológicas, da inserção de patologia em nossas obras é em função da mão de obra e da execução. E depois está a utilização, né? O condomínio, eu fui num condomínio fazer um laudo que estava tendo fissuras, trincas na viga, e aí estava aumentando e tudo, e a gente foi andar no condomínio. Na parte superior, o cara colocou um reservatório de 2.000 litros, porque ele estava aproveitando a água para molhar não sei o que e tal. Aí a pergunta que eu fiz para ele, você conversou com o projetista, você pode colocar esse reservatório aqui? Geralmente o síndico é uma pessoa leiga que não contrata um profissional competente para fazer um plano de manutenção dessas questões. Ele olhou para mim e falou assim, precisa falar com o projetista? Né? Claro que eu não dei mais spoiler, senão eu não ia vender meu laudo. Né? Não posso falar isso. Claro que você precisa conversar. Aquela carga não estava dimensionada para aquilo. Então, geralmente, tem essa questão da utilização e o pós-obra, ou seja, a questão da manutenção. Então, com um desses fatores, você insere a patologia na sua edificação ou associada a dois ou todos, tá? Você tem isso aí. Mas acaba que essa questão da informação, o pessoal não entende, né? Às vezes recebe a obra, não tem a orientação correta de como proceder, como que é a manutenção, de quanto tempo, né? Como fazer. Eles, às vezes, lembram e vê quando o problema está lá. Exatamente. Né? Nós fizemos um laudo assim. Nós fizemos um laudo, Leomar, que o Marcos me chamou, a gente foi. Eram pastilhas que estavam desplacando a fachada. E nós chegamos num ponto lá que tinha uma questão de uma viga, você lembra? Que eu falei, isso aqui é gravíssimo. Né? Gravíssimo. Você pode até definir, vocês vão ver pela 16747, pessoal, a questão de classificação, grau, urgência e tendência, em que eu falei, isso aqui é urgente, isso aqui é para ontem. O que aconteceu 3 dias depois? Não, a gente entregou o laudo, passou uma semana depois. Começou a... Não, caiu um pedaço da viga. Urgentíssimo. Então, assim, claro que eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Triste porque aconteceu aqui, mas eu fiquei feliz porque o diagnóstico que eu falei realmente aconteceu. Aconteceu, mas Você ainda me falou, você falou, Ricardo, que boca é essa? Que boca é essa? Mas acabou que eles não consertaram. Não. Né? Assim, deixou lá. Infelizmente. É que eu falei para vocês, o visual ainda para condomínio é muito importante. O pessoal quer saber de estar bonito. Era lá no mais tudo, era acima do 20º pavimento. Isso. Imagina uma pedra. Uma pessoa mata. Vamos piorar. Vamos colocar, então, você que é síndico aí, né, que está assistindo. Vamos supor que é o seu filho de 3 anos brincando ali e cai uma pedra dentro da cabeça dele. O risco de morte é grande, é iminente. Mais de 80%, eu tenho certeza. Tá? Exatamente. Mais de 80%. Então, esse é um problema. Então, essa questão cultural, questões financeiras, não creio que seja questões financeiras, porque a pessoa que está disposta a executar uma obra, ela vai estar economizando, fazendo a impermeabilização. Então, o pessoal fala, não vou gastar com esse tipo de projeto, não. Beleza. A gente comentou aqui a regra de Sitter, quando ele for corrigir o problema lá, ele vai gastar 125 vezes a mais. Né? Falta de conhecimento? Creio que sim.
ainda assim o pessoal, esse assunto impermeabilização, o pessoal não tem muito conhecimento. A gente falou os 7 principais aqui, mas tem diversos produtos que a gente vai comentar. E são outros, né, diversos outros motivos. Então o pessoal acha que impermeabilização é besteira, acha que não precisa disso, acha que é um gasto desnecessário. Não, eu fiz a impermeabilização, mas esquece que tem que estar manutenção. Exatamente. Então, é um time. Então, você analisa a questão seguinte, o problema geralmente não é só da argamassa. Não, geralmente, o problema pode vir da infiltração, passou ali pela sua estrutura, atingiu sua estrutura, até aparecer o problema para você, né? Então, são N fatores, tá? Então, conforme eu coloquei aqui, né, a água pode causar deterioração, mofo e até mesmo comprometer a integridade estrutural ao longo do tempo, tá? Então, uma questão principal da impermeabilização é proteger as estruturas e materiais contra danos causados geralmente pela umidade. Sim. Tá? Então tem essa questão, e a umidade, a gente precisa da água igual a cura que a gente comentou, mas por outro lado, a água também é um processo que vai danificar e vai degradar e vai desvalorizar os nossos imóveis. E voltando um pouquinho que a gente estava falando lá no início, que é os projetos, hoje as construtoras já criou vamos falar assim, não seria uma rotina, né? Um padrão, porque assim, devido ao tanto de resserviço que tiver e o pós-obra, né? Nem resserviço, pós-obra, de ter que criar uma equipe de manutenção, que é as MATEC, que a gente fala muito hoje, já tem muita construtora hoje que já adota o que a gente aplica para eles. Tem que ter projeto, tem que ser esse material, isso. Porque já teve algumas construtoras que a gente trabalha de ter que gastar 2 vezes mais ou 3 para fazer uma impermeabilização, e sem contar que parar o condomínio. Já tem gente habitada ali, você tem que tirar aquelas carros, as garagens. Então, hoje, o que você está falando aí justamente da estrutura, teve alguns clientes nossos que já aconteceu, tipo assim, tem que fazer impermeabilização e você tem que fazer recuperação estrutural. Isso. E aí, quando você vai para recuperação estrutural, é uma coisa muito cara. Muito né? caro. É muito caro. E uma coisa de risco. Então, isso hoje, que você está mostrando aí agora, já começou a atingir as pessoas, as consultoras, fala assim, pô, eu tenho que fazer isso, tem. Então, você vai mostrar também justamente a impermeabilização negativa, positiva. O pessoal não entende que a impermeabilização vai estar protegendo a sua estrutura. Exatamente, que é o que você está falando agora. Geralmente eu falo o seguinte, tem os projetos, eu quando estava executando a obra vertical, eu sempre preocupei com a estrutura, não é? Sempre preocupei, se informou ali, tem uma broca ou nicho, né, que a gente fala, ou ninho que eles falam. Então, na hora eles já corrigem com grout. Sim. Se deixar para depois, o que o cara faz? O cara utiliza argamassa. A argamassa não é adequado. Então, eu sempre preocupei com a estrutura por esse fato. Se errou no projeto de sanitário, geralmente você consegue corrigir. O elétrico, geralmente você consegue corrigir. O estrutural, não, cara, não. Só na construção civil que para corrigir você tem que quebrar e refazer novamente. Tá? E aí essa questão da sustentabilidade vai lá para baixo, que a norma de desempenho fala isso. A norma de desempenho, né, ela geralmente é baseada no tripé habitabilidade, segurança e sustentabilidade. Qual que é a melhor maneira de atingirmos, então, a sustentabilidade? Executarmos uma vez só e de forma correta. Tá? Então, eu coloquei aí, né, vou até colocar assim, a gente comentou sobre isso, o mistério, né? Doutor Mistério, eu coloquei para vocês. Então, geralmente é provocado pela grande... o pessoal, né? A impermeabilização tem esse mistério, porque tem diversos materiais no mercado. Então, nós vamos colocar aí para vocês verem diversas marcas. Então, tem diversas marcas. E pela sofisticação da argumentação que a gente vai entrar sobre isso, né? Falar sobre isso. E aí, conforme eu comentei com vocês, a impermeabilização... Ela começou ali, o IBI, se eu não me engano, foi em 74 ou em 75 que surgiu o IBI, e começou com a construção do metrô. Então, só para uma questão, né, metrô de São Paulo, vou estar colocando as imagens aí para vocês verem, tá? A imagem 4. Então, tem as construções aí, né? Vocês estão vendo aí, né, o consórcio técnico de engenharia, né, a apresentação do livro do consórcio. Essa imagem vai estar colocando aí uma questão histórica. Então, o pessoal começou a se atentar à questão da impermeabilização, Leomar. O interessante foi o quê, né? Que surge, então, em 1975, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, IBI, que geralmente as empresas sempre acompanham inovação, diversos profissionais no mercado, estudiosos da área. Então, é muito bom, eu aconselho vocês, tá? A gente vai, como eu falei para vocês, vamos estar colocando um QR Code para vocês entrarem na comunidade, né, da IBI Talks, né, muito legal. Então, surgiu, né, essa questão da IBI. E uma questão interessante que, antigamente, né, um contexto histórico, impermeabilização, se você for verificar, tem até na Bíblia. Sim. Né? Eu coloquei aqui para vocês,
né, um pouco de contexto histórico. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o material. Não coloquei no material, mas falam, né, vamos pegar a Bíblia, fala ali da impermeabilização da Arca de Noé. Arca de Noé. Né? E antigamente no Brasil utilizava-se muito, né, utilizava muito o óleo de baleia. Sim. E aí ficou proibido matar baleia no Brasil, graças a Deus, né? As baleinhas estão sorrindo aí, graças a Deus. E ali, a partir do momento, passou a utilizar produtos de impermeabilização. E o carro-chefe, geralmente os produtos eram importados, era Alemanha e Estados Unidos. Então o pessoal, né, procurava muito, né? Os alemães, eu acho fantástica a questão da Alemanha em termos de engenharia. Engenharia mecânica, até mesmo civil. Então, utilizavam muitos produtos desses países. Então, eu estou colocando aqui uma imagem 7, o pessoal vê. Olha um ambiente aí, né, um ambiente com mofo e ausência de impermeabilização, o que pode causar. Né? Pela imagem, vocês estão vendo a imagem 7 aí, deduz o quê? Que provavelmente é um aterro que ocorreu do lado contrário e não se atentou à impermeabilização. Tanto é que a altura aí, né, você consegue ver onde está acumulando ali a infiltração. Tá? E um contexto histórico, né, uma coisa que eu acho bastante interessante, que nós vamos estar falando da membrana acrílica. Um dos tipos de impermeabilização. Então tem aí a imagem 8, nós vamos estar colocando. Na imagem 8 aí, pessoal, está meu amigo Lucas Todinho, um amigão meu, né, que é um parceiraço, né, é professor também de pós, atua nesse mercado de manifestações patológicas, e embaixo sou eu. Então, essa questão do MASP, uma questão histórica, uma curiosidade, nem sempre esses pórticos foram vermelhos. Não. Tá? Eles não eram vermelhos, então vocês estão vendo na imagem aí eles vermelhos, e nas próximas imagens, na imagem 9 que eu estou colocando para vocês, vocês estão vendo o processo construtivo do MASP, né, ele ali quando foi inaugurado em 1968 e atualmente, né, em 91, se eu não me engano, foi quando pintou os pórticos do MASP. Tá? Por quê? Muito problema de infiltração, a umidade ali absorvia os poros desses pórticos, acumulava essa umidade e chegava a danificar até obras de arte ali. Tá? Por muito tempo ficou-se pensando em como corrigir isso. Tá? Eles não acreditavam que era questão da umidade. E aí, um contexto histórico, né, do MASP. Foi fundado, o MASP foi fundado em 1947, mas o prédio atual foi construído depois. Tá? O MASP foi fundado ali, foi idealizado por Assis Chateaubriand, se eu não me engano, um paraibano, que é considerado o pai da comunicação, um cara visionário. E quando fez o MASP ali, a arquiteta, né, foi a Alina Bombardi, que o pessoal, se eu não me engano, eu coloquei aqui, não sei se eu coloquei, mas a Alina Bombardi. Então tem as fotos aí, né? A imagem aí, pessoal, na imagem 9, a sequência, ela novinha, ela já com mais idade. Aí eu coloquei aí também o Assis. E uma pergunta, todo mundo conhece, né? Eu comento isso muito com a minha esposa, Leomar. Todo mundo conhece o arquiteto. Né? Eu já fiz obra em condomínio, eu já fiz obra em condomínio, quando foi entregar a obra, iluminação, testamos tudo e tal. Arquiteto caprichoso. Eu cheguei lá, aí o pessoal fala assim, ó, essa aqui é a minha arquiteta, né? Olha aqui, olha como a obra ficou legal. Nossa, a obra ficou maravilhosa, tal, né? E o pessoal não entende que ali teve um processo de contratação, que eu briguei com o peão na obra por causa de café da manhã. Eu ficava ali as mínimas coisas. 15 para 7 da manhã, brigando com o cara, que o outro tomou o leite do outro, briga, teve até questão de ir para um briga, e realmente aconteceu isso. Aconteceu, teve processo judicial, o cara pegou um pedaço de eucalipto, arrumou na cabeça do outro. Chegava a hora do almoço, era marmitex, aí o peão chegava para mim e falava assim, ó, Ricardo, essa comida não presta não, cara, comida boa. Aí eu olhava assim, eu falava, pega a minha. Aí ele olhava assim e fala, ó, mas a sua tá igual a minha. Eu falo, pois é. Acho que a gente come diferente. Acho que come diferente, né? Mas eu em obra, às vezes, fazia umas questões para comer diferente. Eu vou comentar aqui no final. E aí, olhava isso, e no final do dia, beleza, de 5h30, chegava em casa pelo canto, tirava a botinha de obra, entrava, porque senão a mulher bate em você. Você chega sujo. Então, e os peão querendo te matar, você chegava ali, deixa eu ver se arranjou o meu carro ou não. Cara, essa é a minha rotina. Então, a fundação, a execução, a verificação da estrutura, a compra do material, a montagem da ferragem, a concreteira que atrasou, a cura, toda a execução, beleza. Chegou lá no dia de entregar o empreendimento, nossa, iluminação bonita, olha só que legal, né, tal. Cara, faltou um rejuntinho no cantinho. Pô, engenheiro não presta, né? Então, acontece isso, né? Detalhes, então, né? E a vida da minha esposa era assim, na obra. Meu bem, como é que foi? Esse foi meu dia. Como é que foi o seu dia? Eu acordei 9 horas,
encontrei a cliente. Você já foi lá na loja ver aquela torneira? Não, não, a gente foi tomar um café. Onde você tomou café? Fazer uma propaganda aqui, tomamos um café na France Café. Ah, legal. E aí, não, e a gente foi olhar uma torneira na loja X, né? France Café, porque o café é muito bom. Aí deu hora de almoço. Aí foi olhar a torneira, não vou falar o local. E aí, quanto que é a torneira? Não, olha, uma torneira lá para cozinha, aquelas torneiras que tem Wi-Fi, tem tudo e tal. Fala né? sozinho. Torneira fala sozinha, você fala assim, torneira, acende a luz, né? Acende a luz também. Torneira, água, temperatura e tal. E aí, olhamos, R$ 8.800 a torneira. Aí eu fico pensando, nossa, é a metade do valor do carro que eu tinha na época. Sério, sério. Não, e aí? Não, e aí a gente olhou uma torneira, e aí a gente foi olhar uma outra, e aí? Não, essa era mais barata, 7.700. E aí vocês compraram a de 7.700. Não compramos. Aí olhamos, e aí? Aí a gente foi almoçar. Almoçar onde? Cara, foi almoçar aqui em Goiânia, um lugar com comida boa, tem diversos lugares, mas ela falou para mim, não, a gente vai almoçar aqui no Coco Bambu. E eu comendo lá, brigando a Marmitex com o peão, né? Almoçamos no Coco Bambu. E aí? Não, e aí a gente voltou lá e comprou a torneira de R$ 8.800. Aí o Shark, né? R$ 8.800, né? Caramba! Comprou a torneira. Cara, final do dia, aí essa foi o dia dela e aí você viu a diferença do meu dia. E aí o engenheiro não presta. Não presta. Né? Não presta. Aí chega essa torneira lá, você fica com medo de roubar a torneira, né? Então até de montar, né? Pra não estragar. Chega a torneira. Não, era um caso que chegava a torneira lá, tava tendo roubo na obra, eu falava, sabe uma coisa? Eu vou levar essa torneira para casa. Colocava no porta-malas, do carro. chegava em casa, tirava a torneira, colocava na minha cama, que eu era solteiro ainda. Colocava. Isso aconteceu com. É uma história que realmente aconteceu com o Nível a Laser. Mas tava vontade de pegar, já era casado, tava vontade de pegar a torneira, colocar do lado da minha esposa e eu dormir no chão, preocupado com essa torneira. Então, é isso que acontecia, tá? Então, ninguém lembra do engenheiro. Não. E o engenheiro, então, aí, ó, do MASP, é o José Carlos Figueiredo, né? Ele faleceu em 1994. Foi um cara precursor pela época, tá? Se eu não me engano, o vão livre no MASP, se eu não me engano, acho que é 74 metros, posso estar enganado, mas é um vão livre. Foi uma construção arrojada para a época. Sim, e até hoje é. Então, ele foi quando iniciou-se, então, vamos dizer aqui, a utilização da proteção. Então, é uma questão histórica. E a Lina Bobardi só aceitou pintar de vermelho esses pórticos porque no rascunho dela inicial, no desenvolvimento, né, segundo dados históricos aí, de desenvolvimento do MASP, ela tinha feito o rascunho pintado de vermelho. Então, por isso, aceitou e resolveu o problema. Então, a impermeabilização resolvendo o problema. Eles pensaram até colocar uma cobertura, ela não aceitou que ia mudar o projeto. Aí o engenheiro inicial falou, isso é problema de infiltração, da umidade que está ocorrendo no pórtico. Não acreditaram nele, não tinha as técnicas modernas igual hoje para a gente identificar essa questão da umidade. Mas, no final das contas, ela acabou aceitando, tá? E foi o que resolveu o problema. E uma outra curiosidade, foi a única vez, né? Foi a única vez que a rainha Elizabeth veio ao Brasil, né? Então coloquei a imagem, o pessoal está colocando a imagem 10 aí, foi a rainha Elizabeth juntamente, né, com seu esposo, o Duque de Edimburgo, vieram na inauguração em 1968, na inauguração do MASP. Um dado bastante interessante. Muito. E você, né, falando do MASP aí, nós temos uma obra aqui em Goiânia que é basicamente isso aí. Eu participei dessa obra que é o Oscar Niemeyer. Certo. Espaço. Aquela cúpula vermelho e branco, aquilo ali é impermeabilização. Quando se foi fazer aquela obra, eu participei dela e foi desenvolvendo um produto justamente para ela. Você vê que ela é vermelha, não é a tinta. Aquilo lá é uma impermeabilização. E a parte branca também é uma impermeabilização. Só que pouca gente sabe disso. Quem participou da obra sabe. Hoje, as manutenções, até o ano passado fizemos uma manutenção lá. Então, ali é pintado de vermelho. Não vamos colocar para o pessoal ver o que ele está falando. Oscar Niemeyer aqui de Goiânia. Tá? Exatamente. Eu não sabia dessa informação lá, mesmo. A pintura lá não é uma tinta, lá é uma impermeabilização. Tudo muito que lá legal. Tem, tanto o vermelho como o branco lá. Você chega lá, você vê que a cada 2 anos, 3 anos, eles estão dando manutenção. Eu ouvi falar... Então, o enfermeiro pode ter sido projetado. Eu ouvi falar, assim... Eu vou ter que averiguar essa informação. Que inicialmente o Oscar Niemeyer queria o projeto onde é ali em frente o Horto, onde é o corpo de bombeiro ali. E aí o governo de Goiás acabou colocando aquela região ali perto do Flamboyant. Exato. Ele não queria aquilo ali. Outra situação que eu ouvi falar, não conseguiram atingir uma qualidade do concreto igual ele queria. Porque geralmente... o Oscar Niemeyer é famoso por isso, pelos concretos aparentes. E não conseguiram atingir esse concreto aparente o acabamento desejado. E aí acabaram optando em fazer essas impermeabilizações na cor branca e vermelha para
esconder o problema que eles não conseguiram resolver, né? E assim manter a durabilidade da obra. Então tem essa questão também que eu já ouvi falar, tá? Então o pessoal colocou a imagem aí, né, da Rainha Elizabeth aí, né? Ela estava sem o seu bichinho de estimação, que era um dinossauro, não tô brincando. Ela viveu muito tempo. Tem tempo, né, que ela veio, né? Então foi a única vez que ela veio. E aí na imagem 11 eu coloco aí um problema típico que ocorre em obras, Leomar e Marcos. Vocês estão vendo aí o quê, né? Então isso aí denota o quê? Que a ausência de uma impermeabilização correta, a ausência de um traço correto da concretagem. No projeto aí, você denota o quê? A ausência de espaçadores, que não respeitam o cobrimento mínimo, que antigamente o pessoal não respeitava. Não respeitava. Outra coisa, às vezes o projetista faz o seu projeto, você chega ali, na hora que você vai utilizar o concreto, o agregado graúdo, que na nossa região geralmente o micaxista ou guinais, a brita 0 ou 1, a brita 1 geralmente, não passa entre os espaços ali da ferragem. Não. Como é que o cara projeta e não permite o espaço? Então, dimensiona isso aí, faz um ajuste. Né? Eu tenho um amigo muito legal que eu vou estar trazendo no podcast aqui para a gente conversar, o Rodrigo Salles. Né, Rodrigo Salles? Você vai vir aqui, nós vamos trazer isso aqui. O Rodrigo Salles, eu ligava para ele e falava assim, Rodrigo, né, o Rodrigo trabalha muito tempo com projeto. Eu falava, cara, esse aqui é inexequível. Não, Ricardo, estou ajustando isso aí. Então, ele estagiou, começou como estagiário no departamento de projetos e estruturas e hoje ele tem a empresa dele. Então, é um cara que fez a prática, né, desde o começo ali. E outra questão também, é muito difícil o cara sair da faculdade sabendo dimensionar Não, é impossível. No impossível. É difícil. Eu acho que as faculdades ainda assim, tem que melhorar muito porque o cara não sai. O estágio é importante, tá? O estágio você consegue visualizar muita coisa que você não vê na faculdade, você aprende na prática. Ou às vezes o professor te ensina lá e não explica como utilizar na obra e você começa a associar. Então, você que está querendo controlar, querendo ter controle de planejamento da sua obra, produtividade, ter um melhor planejamento, contrata um estagiário. Sim. Um estagiário é um braço direito, né? Então, o que eu fazia geralmente? Eu já fui estagiário, eu aprendi isso com os meus chefes. Né, os meus engenheiros, né, que eu tenho muito gratidão por eles. Então, geralmente, o estagiário, você faz o que com o estagiário? Você põe ele de segunda a quinta fazendo seus controles, levantando o consumo de material, verificando a produtividade, se a equipe está bem distribuída, se está tudo ok e tal. Então, geralmente, segunda a quinta ele faz isso. E sexta-feira você coloca ele para lavar seu carro. Não, estou brincando. Não faz isso, não. Ele trabalha de segunda a sexta certinho, né? Então, essa imagem aí, essa imagem 11 aí, então denota muito isso. Então, está tendo a corrosão, né? Vocês estão vendo aí, está tendo a corrosão. É um problema gravíssimo. Muito. Então, muito. tem a questão. Então, você já começa a pensar em problemas no projeto, na execução. Você pode verificar aí que faltou espaçador, provavelmente faltou a cura do concreto. Então, tem diversas manifestações patológicas que podem ocorrer. E na próxima imagem, a imagem 12, Leomar, que aí você vai estar falando com a gente, isso aí é a tampa de um reservatório. Interna. Então, geralmente, o que acontece nas tampas do reservatório interno? Então, a gente falou que a gente tem problema de percolação e infiltração. Nesse caso aí, geralmente, no reservatório, o que acontece com a água? Evapora na nossa região. O vapor, eu acho que o vapor... Não, tenho certeza que o vapor consegue entrar nos poros que a água não consegue, porque ele é menor. Então, o vapor vai entrando ali. O vapor entrou, chegou na ferragem, o que acontece com o vapor depois que a umidade, né, que resfria? Vira água. E começa, então, a lamejar, né, cotechar. Então, esse problema aí, e a gente já sabe o que acontece, a ferragem em contato com a água, oxida. Então, nessa imagem aí, eu estou mostrando aí os problemas. Então, tem que se fazer um reforço. Em Goiânia, com certeza, está tendo muitos problemas assim. O Rodrigo da Mata, né, vamos trazer ele aqui também. O Rodrigo da Mata é espetacular, trabalha com laudos, projetos, é um amigo meu, parceiraço, é um irmão, como se fosse um irmão. A gente trabalha junto, né? Vou estar trazendo ele aqui. Ele fez um reforço de uma laje para nós que você executou, Marcos. Sim, foi eu que executei lá. Conta um pouco o caso aí e o Leomar vai falar o que ele sugere, o que ele está fazendo. Lá assim, foi um reservatório bem grande, né? Lá era grande. O Rodrigo da Mata, ele fez o laudo, né? E fez o projeto de reforço também. E eu executei lá essa obra. Foi uma obra bem complexa, né? Porque, assim, todo mundo entra no reservatório, pensa que é fácil, só fácil, né? Água. Mas, assim, envolve muito serviço. Serviço é feito em confinamento, né? Não é qualquer tipo de pessoa que consegue trabalhar confinado. Não pode trabalhar sozinho. Não pode trabalhar sozinho.
teve que fazer o reforço e tudo, e acaba que o pessoal fica com medo, né? E tem muito... É muito delicado, porque o reservatório ele é úmido o tempo todo, e a cura também, voltando lá na cura dos materiais, né? Se em ambiente aberto a cura do material demora, né, mais ou menos uns 15, 20 dias, no ambiente fechado a cura é muito maior, né? E precisa realmente a gente aguardar a cura do material para ser feito um serviço de qualidade, né? E então reforçando a ausência de cura é problema, né? Problema, né? O chá que vai comer esse engenheiro. Né? Então, tem essa questão. Tem a questão da cura, né? Tanto da parte de execução também, a parte da concretagem, porque você já está trabalhando, né, num ambiente confinado. Fazer as formas, né? Fazer a montagem das formas, fazer o tratamento, porque hoje em dia, assim, o pessoal pensa que o tratamento da ferragem, da corrosão, é apenas o produto, né? Pintar ela. E tem que tirar. Você tem que fazer essa limpeza dessa oxidação. Isso. Você tem que verificar se não teve redução da seção transversal. Sim. Você tem que conversar com o projetista. Sim, tá? exatamente. Geralmente nessa questão, cada um na sua área. Outra questão também. Você, engenheiro civil, olha isso aqui para mim. Gente, eles pensam você ter feito engenharia civil, você sabe estrutural, sabe impermeabilização, você sabe tudo. Cara, médico não é assim. Médico, cada um vai para médico, vai para oftalmologista, médico vai para neurologista, engenheiro também. Ricardo, essa parte aqui, essa parte é estrutural, mas você não é engenheiro? Eu sei que tem um problema, vou chamar um especialista para isso. Tá? Então, eu geralmente faço os laudos, a gente faz as perícias. Isso aqui envolve um projeto estrutural. Rodrigo da Mata, né? Vamos lá fazer o projeto, chamo ele. Então, a gente trabalha nessa parceria. Então, não tem vergonha nenhuma em falar, essa não é minha área, eu não domino isso aí. Igual, Leomar, problema estrutural. Mas você não corrige os problemas, Leomar? Não, corrige o problema de impermeabilização, sou especialista em impermeabilização. E aí você fez lá o projeto Rodrigo. Isso, né? aí a gente executou, né? É igual eu falo, tem que fazer o tratamento, tem a parte da limpeza da corrosão das armações, porque às vezes a terra já rompeu. Você tem que mudar a seção, você tem que reforçar, trocar a seção, colocar outra armadura. O cobrimento está mínimo. E acaba que o que acontece? O pessoal começa a ver o problema e eles começam a comprar argamassa mesmo, de assentar cerâmica, para proteger, tampar. Só que eles não tratam a corrosão, né? A corrosão fica ali. E eles colocam a argamassa. Porque eles não impedem o processo da corrosão. Não interrompe o processo, né, da corrosão. Tem que interromper. Aí tem que fazer a limpeza, tem que lixar, né? Passar o protetor também anticorrosivo, para depois vir com concreto, né, por cima, depois de instalar uma nova ferragem. Né? Porque tem que instalar uma nova ferragem. Diversos produtos, né? Pintura antioxidante que a gente utiliza ali, geralmente à base de zinco, coloca ali na ferragem a fim de minimizar, né? E paralisar esse sistema. Isso, e aí depois você utiliza ali ou um grout ou uma argamassa polimérica, que não tem nada a ver com a argamassa polimérica de impermeabilização, né? Uma argamassa dixotrópica, e você fez todo esse procedimento e fez a cura. Isso, aí onde falo, tem que ter o tratamento e tem que ter a cura, né? Para você passar o material anticorrosivo, você tem que ter a cura dele também. Não é só aplicar. Não é só aplicar e mandar ver. Isso, exatamente. Porque o produto anticorrosivo, ele é de uma absorção rápida. Você passa dele quase de imediato, ele já dá uma seca, né? Então, de todo jeito, você precisa ter um tempo ali para ele dar a cura dele, né? Do produto e Isso chega, a gente conclui o quê, né? Que o problema na construção civil, de uma maneira geral, assim, eu acho, assim, minha opinião, é porque como é um processo geralmente artesanal, nós misturamos componentes e aí a gente tem que esperar reagir e adquirir a cura. E as obras estão cada vez mais voláteis, mais rápido. É diferente de uma indústria automobilística, por exemplo, em que você já tem a ferragem, já tem tudo ali, já monta o motor e já manda para frente. Então você tem que esperar. Tá? Então, esse foi um dos motivos que eu fiz o mestrado em materiais, quando eu terminei engenharia, fui convidado a fazer. Eu falei assim, qual a área que eu não domino? Cara, eu era um bom aluno em estrutura, tirava notas boas, todo mundo, vou fazer estrutura. Aí eu pensei, o que eu não domino? O pessoal, quando você está na primeira semana de engenharia, que você acabou de entrar no curso de engenharia, chega aquele parente seu, Leomar, Marcos, você está fazendo engenharia, né, Marcos? Tá.
Cara, por que está ocorrendo esse problema aqui? Por que está ocorrendo? Quem nunca passou por isso, né? Por que é isso aqui? E tal. Aí sua resposta é infiltração. Tudo é infiltração, infiltração, e às vezes não é infiltração. Então, quando eu fui fazer, né, o mestrado em materiais, a importância da interação físico-química entre os materiais, você começa a compreender, começa a entender por que o concreto resiste bem à compressão e não resiste à tração, por que a ferragem resiste à mesma intensidade à compressão e à mesma intensidade à tração. O que acontece isso? Química. Um é ligação covalente, o outro é ligação metálica. Isso tudo interfere nos comportamentos. Só que não é um assunto para um próximo podcast. Mas assim, então passa a interessar e você passa a entender que aquela reação química, se você não respeitar, pode gerar a manifestação patológica. Sim. Né? Então realmente ocorreu isso. Então você fez todo o procedimento, fez a cura e aí entra a mágica para promover isso, fora essa questão que ele falou. O que você tem feito muito, Leomar, na tampa do reservatório? Vou pegar um pouquinho lá atrás que você estava falando. Certo. Espaçador. Antigamente ninguém usava um taru. Acho que você não, demais. Né? Colocava na peneira ali, colocava uma argamassa, aí colocava uns araminhos ali e cortava. Exatamente. Eu lembro disso aí. Cara, E aí aparecia muito essa questão da ferragem exposta. Quando a gente trouxe isso para Goiânia, eu falo, nossa, nós estamos com 25 anos aqui. O espaçador. O espaçador, de se usar. E a questão de se impermeabilizar por dentro, que na verdade, antigamente, reservatório impermeabilizava só piso e parede. E aí você falava, não, e o teto? E externo? Não, mas vai cair água em cima que vai cair aqui embaixo, não vai descer para o apartamento. Escutei isso demais, muito. E quando a gente adotou, falou, tem que ter impermeabilização positiva, que seria a tampa, né? O pessoal fala, mas por quê? Vai cair lá dentro? A água não está em contato com a tampa. Não está em contato com a tampa. Então, assim, foi uma cultura que a gente mudou. Começamos. E depois, quando a gente trouxe, tem que impermeabilizar interno, porque vai dar oxidação, a ferragem está aparecendo. O que você está falando? Você está doido, né? Exatamente. Não, o quê? Você está inventando, cara? Exatamente. É absurdo, né? Para que eu vou impermeabilizar essa tampa? Eu escuto isso até hoje, pra você ter noção. Porque acontece muito de você chegar na obra, a obra está com custo baixo, e o que eles fazem? Impermeabilização você não vê. Então, eles começam a tirar ali, muda-se o material de impermeabilização. Não, essa área você não precisa impermeabilizar mais, é uma que não tem necessidade, porque o custo baixou. Então, quando a gente começou a entrar com essa questão de impermeabilizar teto, foi um tabu. Mas tem que impermeabilizar? Tem. Mas por quê? Aí a gente entra com todo esse processo. Impede a passagem do vapor de entrar em contato com a superfície. Então, a gente começou a citar esse pessoal, e aí a gente começamos com as argamassas, tá? Que era justamente algo que suporta ainda. Hoje tem outros produtos até com reação melhor. Então, começamos com as argamassas, mas tudo antes desse tratamento. Vamos falar, se for um reservatório antigo, esse tratamento. Reservatório novo, você vem, você limpa ele, tira todos os resíduos que tem. O desmoldante tem que ser tirado, coisa que as pessoas não fazem. Não fazem. Entendeu? Pode impermeabilizar, está liberado. Aí você chega, mas eu estou vendo o desmoldante. Não, mas tem que tirar. Tem que tirar. Então, tem que tirar e geralmente o recomendado é desmoldante à base da água. Hoje a base da água. Você dilui ele e tal. Então o pessoal utiliza essa questão. E outro problema que é um assunto para o próximo podcast é a questão dos FCKs, que estão em Goiânia. Goiânia fica disputando com Santa Catarina qual prédio é mais alto, né? Atualmente, Santa Catarina está com os prédios mais altos. Mas Goiânia já é destaque já em prédios altos. Por exemplo, você está numa obra, Leomar, que eu sei muito bem, né? Que a gente fez essa parceria, que aquela obra da fundação até a tampa do reservatório, o FCK, 50 MPa. 50 MPa. Aquela obra de fora a fora, 50 MPa. Eu estou falando de quantos? Resistência top. 37? Por aí. Né? Aqui no setor próximo aqui, né? Então, 50 MPa de fora a fora. É legal, é ótimo para resistência. O custo é alto, mas tem outras manifestações patológicas que o pessoal não se atenta. Mas isso é um assunto do próximo podcast. E fala um pouco, Leomar, para nós, da membrana de poliuretano. Então, nesse caso. Reservatório, a gente usa argamassa e podemos usar também, ou tem uns que já usa epóxi e o poliuretano. O poliuretano hoje eu considero que é um dos melhores materiais de impermeabilização. Só que ele tem a área certa para ser aplicado, o preparo dele, a vida útil hoje do poliuretano é em torno de 50 anos, o VUP dele. A manta você já pega de 15 a 25, depende do que você faz com essa manta. Você tem mais um outro agregado que seria um asfalto. Mas o poliuretano hoje é o de melhor. Então a gente usa muito esse poliuretano dentro de reservatório, tanto para parede como teto. Técnicas construtivas, inclusive, né, Leomar, nós vamos estar desenvolvendo um curso. Sim, nós vamos estar desenvolvendo um curso, nós vamos estar vendendo esse curso. Alguns assuntos, os detalhes construtivos. Respeitar a quina, colocar o véu, que o pessoal não consegue. Então, assim, passar a primeira demão, esperar a cura, fim com a outra. Então, todo esse procedimento, o reforço, a gente vai estar fornecendo isso. E aquilo que você falou lá no início, se atentar ao consumo, que hoje, quando você fala em poliuretano, as pessoas vendem poliuretano assim, não, vou aplicar poliuretano. Uma demão, duas. O poliuretano não funciona dessa forma. O poliuretano tem que ter o consumo dele. Se você não colocar o consumo, você pode ter melhor estrutura. Se você não tiver o consumo adequado, o estruturante,
a preparação, Estruturante. a preparação da estrutura para receber ele não vai funcionar. A gente já cansou de chegar em obras que para fazer um resserviço que a gente somos contratados e olhar, mas cadê a minha cana? E essa ponta de ferro aqui? Exatamente. Né? E esse arame que ficou? E essa quina no encontro da forma de concretagem? Exatamente. As pessoas não se atentam a isso. E quando você aplica o poliuretano é uma membrana moldada. Eles acham que contratou você para fazer impermeabilização, que a sua equipe tem que ir lá e tem que fazer isso. Exatamente. Acho que não precisa de fazer Você pode isso. inserir no preço, já pensou nisso? Não, eu insiro. Então, quando você insere, a pessoa, pô, mas tá caro. Então, a gente até mudou essa técnica hoje de orçamento para mostrar para o cliente aberto os nossos preços. Ó, o preço é esse, mas está faltando isso, isso e isso. Então, e o poliuretano tem muito esse fator. De você chegar, se você não tiver uma estrutura preparada para ele não vai funcionar. Então, eu tenho obras aqui em Goiânia de 5 mil metros de laje, pra você ter noção que está exposto. Uma dúvida aqui, surgiu aqui agora, assim. O poliuretano e a argamassa polimérica tem pouco tempo que surgiu, né? Não tem muito tempo. E A gente tem, assim, eu creio que no nosso meio é muito conhecido. Mas agora o poliuretano verdade, que já tinha muito tempo, mas passou a ser divulgado mais. Só para vocês entenderem, eu uso poliuretano há 20 anos atrás. Então, quase ninguém sabia de poliuretano, mas a gente usava ele o quê? Em usina hidrelétrica. Por causa de custo, produto muito alto custo, né? E a durabilidade é muito grande. E usina hidrelétrica, você não tem manutenção. Ela é projetada para você não ter manutenção. A garantia dela é de 25 anos, diferente das nossas obras que são 5. Então, eu usei ele, já comecei a usar ele há 20 anos atrás. Quando eu trouxe para Goiânia, que ninguém conhecia, eu falei assim, ó, poliuretano. Pô, mas o custo é caro, assim. Mas ele te dá essa solução, dá essa, dá essa. Inclusive, hoje tem obras, a gente fez alguns projetos com você elimina uma manta e coloca um poliuretano na área de estacionamento. Exatamente. Tráfego pesado, você já tem poliuretano com essa resistência. E reservatório é a mesma coisa, só que entra aquele fator. Você tem que ter uma manutenção pós-obra, porque tem que ser feito. É igual você falou do carro. Você tem que dar manutenção. Se você não trocar o óleo do seu carro, ele vai fundir. Poliuretano é a mesma coisa. Então, você tem que entrar lá dentro, você tem que ter alguns cuidados. Já aconteceu de alguns reservatórios a gente aplicar o poliuretano. Resistência ao UV. Tem resistência ao UV. Esse é um assunto importante. Tanto tem resistência ao UV, a tração dele é muito boa, a flexibilidade dele é de 100%. Você consegue pegar ele, você dobra ele 380. Legal. Uma amostra assim, eu acho que até tem... Coloca aí, mostra aí para nós. Falar nisso, tá. Isso aqui, ó, coloca na cama. Aqui, ó. Isso é uma laje aplicada por poliuretano. Então, ao tráfego, essa está sem o agregado. Está sem o agregado. Que era para um reservatório. Mas que é um quartzo, geralmente, né? É um quartzo. Uma areia. É uma areia. Uma areia, exatamente. né? Então, Coloca isso aqui. é um poliuretano. Então, alta resistência, ao UV. Os shoppings utilizam muito. O shopping utiliza muito. Nós temos um shopping de Goiânia que a gente aplicou ele numa laje todinha de cobertura, que é um caso até interessante, que a gente fez essa laje de cobertura, tirou a impermeabilização, que eu acho que a gente vai chegar no podcast aqui, da questão de poliureia que você me falou. Isso. Lá tinha poliureia, a gente tiramos a poliureia. Tinha poliureia? Porque, assim, para quem não entende sobre o assunto, um colega meu até costuma falar, né? Que a poliureia é a Ferrari das impermeabilizações. Sim. O custo é elevadíssimo. Inclusive, né, nós estávamos comentando mais cedo, você foi na casa de um conhecido nosso, ele falou que utilizou para corrigir uma piscina lá, a poliureia. Aí eu falei, poliureia? Ele é. Só que o meu impressionista foi pelo quê? Ele matou uma barata com um canhão. Exatamente. Né? Porque... Tipo assim, não, foi o que resolveu o problema lá. Eu fiquei pensando, claro, né? Você utilizou uma poliureia na sua piscina. Né? Ou seja, imagina o que ele poderia ter economizado se tivesse feito um projeto correto. E com o fator é o seguinte... Eu comprei uma Ferrari. A questão também, Ricardo, que acontece muito, as pessoas acham que tudo faz milagre. Não faz. Cada material para a sua devida área. Poliureia é um material excelente, mas se ela não tiver uma base adequada para aquilo, for preparada, ela não vai resistir também. No nosso caso, desse shopping que a gente fez, ela ficou muito mal aplicada, não tinha espessura, você tinha lugar com 2, um lugar com meio centímetro, então ela começou a desplacar, porque o substrato não estava bem feito. Assim, é isso que você está falando, o pessoal pensa que impermeabilização faz, mas a gente voltando lá no começo da nossa conversa, se o resto não tiver bem feito, não adianta. Não adianta. Entra o projeto. Não adianta você ter o melhor revestimento se a sua argamassa não prestar. Não adianta você ter a melhor argamassa se a sua vedação não prestar. Não adianta você ter uma boa vedação se a sua estrutura não prestar. Então, entra naquele início que nós falamos, começa pelo projeto. Quando você tem um projeto, você consegue levar a sua obra até o final 100%. E aí, voltando, nós estávamos falando, lá a gente aplicou e foi um caso tão de referência que lá não tem tráfego, mas fica exposto ao tempo, ao UV.
e não poderia ter peso, tá? Porque é uma laje steel deck. Então, movimentação muito grande. Tudo que se colocava, rachava, vazava. E aí depois, o processo foi tão bem aceito e deu certo que se criaram uma horta orgânica em cima dessa laje, de noção. Entendi. Essa obra foi premiada na Europa, tá? Justamente porque é o seguinte, tudo o resíduo que vinha do shopping era jogado fora. Criasse uma horta em cima dessa laje, que é uma laje de 5 mil metros, certo. e justamente em cima do poliuretano. Está lá o poliuretano exposto com as lajes, os canteirozinhos que ele aceita também, então a terra por cima dele, e tem a horta orgânica lá em cima hoje, pra noção. E reservatório, que é o que você falou. E ele aceita uma maior movimentação da estrutura também, né? Maior movimentação. 100% de 100%, assim, no mínimo. E aí né? o que a gente fala, a questão dele chama-se quilo por metro quadrado. Você tem que ter. Não adianta só ir lá aplicar um ademão. Igual muitas vezes a gente chega e depara muito nas obras, Ricardo. Ah, mas o preço está mais caro do que esse. Aí fala, cadê o seu projeto? Cadê o seu orçamento? Aí você vai comparar, você entra com 3 quilos, o outro entra com 1. Tem muita obra dentro de Goiânia que condena o poliuretano. Porque quando começou aqui dentro de Goiânia, começou a se fazer errado. Entendi. E aí foi dando só problema. Ah, poliuretano não presta. Poliuretano é a melhor coisa que tem hoje. É uma coisa que eu vejo muito na questão da impermeabilização. Tem empresas que fazem correto igual a sua. São poucas empresas que eu falo em Goiânia que executam de forma correta. Se eu contar na mão, vai dar menos, não vai encher minha mão. Tá? E tem muito turista nessa área. Sim. Então, o cara que trabalhou com você ali, que só aplicou uma vez só, saiu e montou uma concorrente, fala, não, eu faço para você. O cara executa, tá problema, você nunca mais acha o cara. Não, some. Some. Né? Mas tem. Acontece. Então, essa questão é legal, então, do poliuretano, tá? E aí, uma situação importante, né, que a gente tá junto aí na imagem 13, a imagem 13.2, que tem umas paredes verdes. Aí, pessoal... Então, vamos estar projetando aí para vocês verem. Uma questão muito importante e para a gente começar a definir a impermeabilização, a gente vai estar falando isso no curso, mas só dando um spoiler aqui para o pessoal que está assistindo, você tem que saber por onde que a água atua. Sim. Então, na primeira imagem eu coloquei, ó, você vê, por exemplo, você tem a proteção ali da sua impermeabilização. A água vem por trás, passou ali no substrato, passou pelo concreto ali e chegou, então ela está atuando como uma atuação negativa. Tá? Então, vocês estão vendo aí, é uma pressão negativa. Então, atua como negativa. Quando é em contato direto, exemplo, textura. Pintei a fachada, passei a textura, que a água bate ali. É positiva. E nós temos, né, a questão que envolve as duas pressões. Positiva e negativa. Positiva e negativa. Né? Então, coloquei aí na imagem 14. A imagem 14 é um exemplo. É um projeto aí que vocês estão vendo assim. Essa é a cara de um projeto, tá, pessoal? Em que vocês estão vendo assim, por exemplo, foi feita aí no poço de molas, que a gente fala, né? Poço do elevador. Do elevador. O pessoal fala muito poço e fosso. Poço é a projeção vertical e fosso, se eu não me engano, é a horizontal. Só para questão, só uma curiosidade, mas a gente entende. Então, você vê aí que foi feita. O ideal, pelo que eu entendo, é você fazer sempre optar pela positiva e negativa. Positiva e negativa. Ah, não consegui fazer. Eu vou fazer só uma. Então faça positiva. Ah, não tem jeito. Então sobrou negativa. Mas o ideal é sempre fazer a positiva e a negativa. Então nesse poço aí, conforme aí na imagem que vocês estão vendo aí, pessoal, foi feita aí internamente na cortina, utilizou-se internamente a argamassa polimérica. Então é esse lilás aí que foi feito, né, a argamassa polimérica. E em volta utilizou-se a manta. Tá? Mas um ponto, então esse é um ponto importante. Tá? Como que atua, como é que vai atuar o agente agressivo. Ah, então o pessoal chega e fala assim, eu coloquei uma manta, resolvi o problema. A manta não resiste pressão negativa. Não. E aí vai soltar tudo. Então a pessoa está no subsolo, ali, não, eu coloquei manta na minha parede. Não vai resolver o problema. Vai soltar porque tudo. não entende como é que atua. É aquilo que a gente falou também no começo da conversa. Como é que atua? Condensação, filtração, percolação. E outro conceito muito importante é saber se é pressão positiva, pressão negativa ou se são ambas pressões. Né? Então, esse aí é um exemplo. E aí, depois, eu estou colocando a imagem 15 aí para o pessoal ver. Mostra aí um ambiente, Leomar, que foi feito, se eu não me engano, acho que foi feito num shopping. Se brincar, foi até você que fez. Né, no recordo. E aí o pessoal faz, então geralmente é aquilo que falou, faz uma boa concretagem,
faz uma regularização, tira os pregos, ponta, aquelas coisas e tudo regulariza. Aplica o Prime. Claro, tem que esperar o período de cura. Aplica o Prime. Aplicou o Prime, você aplica a sua manta, se eu estiver errado. Você aplicou a manta, você fez a fixação da manta ali e depois a gente não pode esquecer o que está na norma, tá? Na norma de impermeabilização, a 9574, você tem que fazer o teste de estanqueidade. E a norma fala que é um período mínimo de 72 horas. Muita gente não... Tem muita gente que não executa o teste? Tem. Eu vou dar só um spoilerzinho do seu posto elevador que você falou lá atrás. Tem que ter positiva e negativa. Legal. Uma das coisas que a gente faz... É o que mais acontece, é o que mais acontece. Só que às vezes tem esse fator. Eu não consigo fazer positivo, ou às vezes a consultora já foi lá, aterrou, você não consegue fazer mais. Aí eles querem que você crie uma solução, né? Eu acho que você deve falar nisso também, dos cristalizantes. Hoje, nos nossos projetos, já vem o cristalizante dos postos elevador, na concretagem. Exatamente. Que é um sistema de impermeabilização que a gente falou no começo da conversa. Do set, exatamente. o último que eu falei. E por quê? Geralmente você chega, o posto elevador está em cima do bloco. Então, eu não consigo fazer uma manta ali no fundo. Não consegue. Positivo. Então, a gente entra com o cristalizante e, na sequência, a gente faz isso. A manta por fora ou qualquer outro permeabilizante e, por dentro, o cristalizante, a argamassa. Então, tem que seguir esse processo. Se a gente não seguir, não tem jeito. Você vai ter problema no futuro. E eu tenho uma obra recente, que é uma das maiores aqui de Goiânia, tá? Que a entrega tem 5 anos. Mas você falou do cristalizante. É argamassa polimérica. Não, você tem um cristalizante. Certo. Nós temos 3 permeabilizações hoje dentro do posto elevador, quando a gente faz o projeto. Entendi. Você faz uma argamassa que tem cristalizante. Não, eu uso o cristalizante no concreto, adicionado no concreto. E se já estiver pronto? Também posso usar também o cristalizante, porque o cristalizante também atua como uma pintura. Exato. Só que aí entra aquilo que você falou, eu tenho que ter cura, não é só igual o pessoal vem cá, pega um cristalizante, passa e vai embora. Você tem que ter a cura da água. E essa cura já é o inverso. Eu tenho que estar sempre molhando esse cristalizante, porque ele ativa os cristais e penetra para dentro do concreto. Certo. Eu tenho obra de 22 anos atrás com cristalizante, pressão negativa, que a gente nunca voltou. Inclusive, essa obra foi para uma palestra em Brasília, levaram foto dela que eu nem sabia, só me ligaram, você lembra a obra que você fez? Eu falei, lembro. Tinha 22 anos essa obra, para você noção, quando a gente começou. E foi feita em Brasília, na Asa Sul. Se vocês lembrarem de Brasília, os estacionamentos ali dos prédios, ele avança para dentro da rua. Certo. E lá a gente fez pressão negativa. E justamente só com cristalizante. Só que a gente passou quase 30 dias fazendo cura desse concreto. Eu voltei depois nessa obra uma vez, justamente porque nós achamos um tarugo de madeira que era o espaçador que ele usava. Que aí o cristalizante não atua nele, né? E aí começou a vazar ali. Nesse ponto. Nesse ponto. E começou a sair uma cor de água escura. Ele falou, tem madeira. Não, mas tem madeira, pode quebrar. A gente quebrou o concreto, tinha um pedaço de madeira. A gente voltou lá, só fez um tratamento de novo e foi embora. Nunca mais voltamos. Então, você pode usar no posto elevador o cristalizante na concretagem. Depois, se você usar a parte externa, a manta asfáltica, que geralmente a gente usa ela colada com asfalto, você elimina o sistema flutuante. E interno, a argamassa polimérica. Então, esse é o processo hoje. Essa questão de você falar madeira e tem madeira e tudo, isso aí tem nota o que o meu sogro fala, né? O doutor Pedro, né? Vou colocar uma foto dele aí para vocês verem. Não, essa não. A outra foto, tá? A outra foto do doutor Pedro. Tá mais bonito? Não do Pedro Sogro. Pedro Sogro, é o doutor Pedro. Ele fala que a experiência é fundamental. Muito. Isso aí foi experiência. Então, você aprendeu, vivenciou ali. Né? Tem eu acho que tem 3 maneiras de aprender. Ou você aprende estudando, indo atrás da informação, adquiriu, é uma situação. Ou você aprende vendo o problema que seu colega passou e você não quer passar. Ou você aprende sentindo na pele, falando, caramba, aconteceu comigo. Isso é experiência, né? Esses 2 últimos são experiência. Né? Legal. E voltando na manta, que você falou, tem que ter o teste de estanqueidade, não tem como. Acontece muito ainda a gente chegar na obra, o pessoal, a obra hoje é muito acelerada. Antes era 36 meses no prédio, hoje é 24. Então, e continua com menos pessoas, né? Que a gente tinha antes, você tinha 100, hoje você trabalha com 50. Menos pessoas cada vez, né? Em canteiro de obra. Exatamente, no canteiro de obra. Então, o efetivo, isso é fato. O efetivo diminuiu. Então, chega-se no ponto que quer se diminuir tudo. Estou cansado de chegar em obra e falar, mas só de hoje para amanhã andar? Não. A teoria que eu tenho é o seguinte, quanto mais você industrializar a sua obra, tirar a mão de obra, melhor a qualidade dos seus materiais. O que eu estou querendo falar com isso? Antigamente, quando comecei em obra, tinha 3, 4, até 5 betoneiras rodando para concretar os pilares e a laje. Não é da sua época, Marco? Não é da minha época. Hoje, quem concreta a laje rodando a obra... Ninguém já compra industrializada. Por quê? Você vai preocupar com a qualidade da areia? Não. Você vai preocupar com o cimento que utilizou? Não. Se for na obra, o engenheiro tem que preocupar. Você vai preocupar se chegou no slump que você quer e se é o FCK que você pediu. E vai preocupar com a cura. Só você elimina... Em Goiânia, nós não temos canteiros de obra com espaço mais. Não. A gente chegou a executar que você tinha que ir para a obra, você andava, atravessava 2 campos de futebol. Não, tô brincando, né, gente? Mas era um espaço muito grande que você conseguia chegar do outro lado. Hoje...
Você compra aí algumas casas na esquina aí, 3, e Tira, você arranca. você não tem espaço no canteiro. Tá difícil essa logística. Tá bem chuto, né? Questão, Leomardo, então tem aqui a questão do teste de estanqueidade. O que você me diz, né, sobre o Holiday Detector? Você tem utilizado ou não? Não temos. Não tem, né? Não temos. Mas o pessoal, porque não é normatizado ainda, é somente uma norma ASTM. Então o pessoal vai pesquisar e vai ver a questão do Holiday Detector. Né? Eu vou colocar uma imagem. O Holiday Detector, o pessoal tem utilizado de uma forma, né, para identificar se tem uma Filtração, umidade. se tem superfícies diferentes ali. Aí exato. consegue até notar, né? Mas o pessoal tem utilizado bastante, eu já vi utilizar. Mas ainda eu sou adepto, eu sou meio tradicional. A questão. Tem situações que você não vai conseguir utilizar. Sim. Por exemplo, a Pura Ureia, o pessoal faz o Holiday Detector. Então, na manta eu prefiro a água ainda. Outra questão da manta. O pessoal fala muito, a norma não fala de produtos semiflexíveis. Quando você vai ler a norma 9575, ela fala de. Então a gente falou dos tipos de impermeabilização, né? Comentamos aqui algumas. Falamos da pressão positiva, negativa, como atuação da água, né? Comentamos aqui sobre evaporação, condensação, infiltração, percolação, diverso. Comentamos aqui. E uma questão muito importante é se a estrutura é flexível ou se ela é rígida. Porque, por exemplo, tem impermeabilizantes que você não pode utilizar se a estrutura for flexível. Por exemplo, o cristalizante no concreto. Não pode. Não. Né? Não pode, porque não é ela fala o seguinte, né? Quando você vai ler sobre cristalizante, fala que até 0,4 milímetros de abertura ele consegue tamponar. E se a estrutura tiver uma movimentação que tem muita movimentação e abre mais. Então o pessoal também pensa muito, fala assim, não, vamos utilizar cristalizante. Tem uma obra que você conhece muito bem, eu já tenho notícias que foi utilizado na laje lá cristalizante. Não, vamos utilizar. Nada de impermeabilização. Nada. Cristalizante como impermeabilização. Cristalizante como impermeabilização. Está dando problema. Então, o que vocês têm que ficar atentos é o seguinte: como que atua a minha estrutura, se ela é rígida ou se ela é flexível. E por que eu toquei nesse assunto? No mercado, você tem produtos que eles falam produtos rígidos, produtos semiflexíveis e produtos flexíveis. A norma não vai mudar nesse conceito. Não vai. Porque a norma entende o seguinte: é rígido ou é flexível, mesmo se for uma baixa flexibilidade. Aí tem até, né, o pessoal fala da IBI, um estudioso falou assim, não existe mulher meia grávida. Ou ela está grávida, ela não dá. Ou ela está grávida, ela não dá. E comenta isso, né? Numa palestra que eu vi da IBI. Então, o pessoal é o seguinte, ou é flexível. E o mercado já fala semiflexível. Claro que a gente, né? Vou dar um exemplo para você. Você tem. Eu vou colocar uma marca aqui. Fiapol. Fiapol 5.000, Fiapol 7.000. Um tem fibras, o outro não tem. Não tem. Então, essa questão da flexibilidade. Então, são produtos bons. Tá? São produtos bons. Né? Então, ela comenta isso. Então, aqui é rígido. Então, aqui eu posso utilizar, por exemplo, uma impermeabilização X. Aqui é flexível. Não posso utilizar essa impermeabilização X. Eu tenho que utilizar outro tipo de impermeabilização. O pessoal não compreende isso. Não. E pegando um pouquinho que você falou do teste de estanqueidade, eu, para mim, ainda falo para você que é o melhor. Porque acontece muito você ir lá fazer um teste, você ficar lá 5 dias com a água e depois, 60 dias, você tira aquela água que você volta, a estrutura vaza. Então, quando você não faz esse teste, você tem problema futuro. Sim. E a água não tem jeito, a água ela percola. Se tiver uma falha, geralmente quando você faz só o teste do Holiday, você acha ali uma falhazinha. Às vezes o cara não passou no canto. Não passou no canto. Aí ela fica um espacinho sem passar, você não detecta. E com a água não tem como. A água acha mesmo. A água acha. A água é... O tubarão. Exatamente. Ele adora a água, né? Mas é problema, né? É problema. Então, assim, você vai ter isso. Então, a água ainda é o melhor teste que você tem que se fazer. Não tem como não fazer. Mas há uns pontos que a água não chega, né? Igual a parte da parede, onde ele sobe. A gente vai estar falando isso no curso, a questão da verticalização da manta, em que você tem que respeitar a meia cana ou chanfro, mas segundo a teoria, as normas, fala que meia cana é melhor para distribuir as tensões, que o chanfro geralmente dá problema. E eu já escutei gente falando que não faz, né, não gosta de fazer o chanfro e a meia cana depois, que solta. Você já viu isso? Já, mas solta o seguinte, justamente porque usa uma massa fraca, não está adequado, ou pega só para chapa assim uma massa, lá igual a gente fala, chapou a massa, passa uma colher e vai embora. Não faz a aderência correta. Não faz aderência, não tem a cura, que igual, geralmente você vai fazer a meia cana,
A estrutura Não já está utiliza o pronta. promotor de aderência, por exemplo. Exatamente, tem um promotor de aderência, não tem água, que geralmente a estrutura está seca nesse calor que Tem um nós temos pessoal, aqui eu já hoje. peguei que pessoal que fez e não colocou tela, já jogou a argamassa em cima. tem muito. Geralmente na verticalização você utiliza a tela. Utiliza a e quando tela. você fixa a tela, você tem que ter cuidado para não furar onde tem a manta. E outra Exatamente. questão muito importante da manta, que a gente vai estar comentando no curso, é a questão da horizontalização dela. Ou seja, você subiu a manta, a parede tem que ter um aqui, lugar de ancoragem. Tem que ter um lugar de Então a pessoa ancoragem. geralmente utiliza um tijolo de menor dimensão ali, continua o restante, então quebra geralmente um cômodo do tijolo. Então é feita essa questão da horizontalização, tá? Então isso a gente vai estar comentando. E uma coisa que eu acho bastante interessante, o Leomar, então a gente tem as mantas, então tem aqui, eu É o mostrei, né? semiflexível que a gente estava falando. Manta, 5... O mercado já tem manta de 5 milímetros. Tem, Na norma não tem. Não, na norma não tem. Então assim, o que eu observo? Qual que está certo e errado? Não, estou falando nenhum. Eu acho que... E é necessário... Assim, manta de 5 milímetros, legal. A norma vai ter uma hora que vai ter que colocar ela. Eu acho que sim, vai ter que colocar, né? Tem gente que utiliza muita... fica tão preocupado com a questão da membranização que utiliza manta dupla com 3, 4, 5 quilos de asfalto. O que você acha dessa dessa questão? Responder um pouquinho para você primeiro da flexível. Certo. A semiflexível, cara, não existe semiflexível, é o que você falou. Ela vai rachar. A flexibilidade é muito pequena. Portanto, quando você leva isso para o fabricante, o que é essa flexibilidade que você tem na semiflexível? Aí ele próprio te devolve. Não, mas é mínima. É considerar mínima. rígido, né? Na verdade é o seguinte, é assim um produto para se vender no mercado. Usa semiflexível na rígida, então. Exatamente, mais legal. ou menos isso. Então, quando você vai para um fabricante, ele te devolve. Eu acabei de nós falando do reservatório, acabei de fazer um reservatório agora de quase 3 mil metros quadrados, para você ter noção, de um resort. E aí, lá foi uma falha que não teve projeto, não quiseram fazer o projeto. Falei, ótimo, não quer, tudo bem. A hora que a gente foi executar, eu tive que mudar várias coisas. Eu tinha, para você ter noção, eu tinha manta líquida no teto do reservatório. Você entendeu? Aí eu falei assim, mas parei. Com questão, é um reservatório de termoacumulação de água, que é quente. Então, assim, temperatura de 60 graus. Só uma questão que você falou aí que é muito interessante também, que as normas falam, só para corrigir, assim, para a gente informar aqui, o pessoal vende muito no mercado manta líquida. Não existe manta líquida. Não existe tem. membrana líquida, ou seja, manta é aquilo que você já compra industrializado. São os rolos. Você já chegou a industrializar, é manta. Agora você vai moldar em loco, é uma membrana. A norma é membrana. Aí o pessoal fala manta líquida. Pessoal, manta líquida é membrana. Tá? É isso aí. E nesse reservatório, a gente teve esse problema, a hora que nós fomos executar, falou, não dá para executar. E o vapor vai começar a soltar. Aí a gente envolveu o fabricante, não pode, mas já tinha se vendido, pra você ter noção. Vendedor sem conhecimento técnico. Exatamente. Tem demais, então, não. Teve que mudar. Tem muito. Porque, na verdade, o vendedor quer vender. Se você chegar hoje, qualquer. Vende tudo. Vende tudo. Você vai lá, você come um semi-flexível. Não der certo, ele te vende flexível. Não der certo, ele te vende um flexível com fibra. E vai se mudando. Então, hoje, infelizmente, a gente tem muito isso no mercado. Então, tem que se mudar essa cultura, as pessoas procurarem quem entende. Igual você falou assim, procurem a empresa especializada. Eu perco o cliente, mas eu falo a verdade. E tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Nós perdemos várias obras dentro de Goiânia, no termo de orçamento, por causa disso. Porque o cara queria mudar e você não, eu não aceito. Você não aceita, você está certo. Não aceito porque a gente vai ter... Não, e é por isso que a gente está junto até hoje. Exatamente. Né? Eu falo muito, nossa empresa hoje não tem manutenção. Você fala assim, você tem pós-obra? Não tem pós-obra. Se tem alguma, não chegou até da empresa até hoje, para essa noção. Então, assim, a gente não tem uma equipe de pós-obra, que geralmente hoje você pega uma consultora, você tem a equipe de Matec, né? A gente não tem. As últimas obras que a gente tem feito, eu não volto lá para fazer esse serviço nosso. Vazou, chega a falar, mas não tinha esse fio aqui não, vocês passaram essa mangueira, passaram essa hidráulica. Então, acontece muito isso depois, eu acho que você vai comentar isso também. E em relação às mantas, se usa muito hoje manta dupla, manta com 5 kg de asfalto, 3 kg. Pessoal, isso não vai ser a solução. Entra tudo aquilo que a gente falou lá do início. Você tem que ter projetos, uma estrutura preparada para aquele material, um material adequado para a área. Tem cansado de chegar em obra, você sabe disso. Tem manta dupla, 5 kg de asfalto. Qual a finalidade? Você quer aumentar a vida útil desse material? Ele está aumentando a impermeabilização. E o custo. E aí você fala, não, mas porque eu tive muito problema na obra passada. Entendi. É o que mais acontece. Aí a pessoa acha que não, eu vou colocar uma manta dupla, eu vou aumentar a quantidade de asfalto, isso vai melhorar. Não, realmente pode melhorar a eficiência, eu concordo. Sim. Mas assim, mas ele está gastando dinheiro que não precisaria ser executado de forma correta. Exato. A questão da...
Aí, claro que a gente vai estar falando, aí tem o tratamento dos ralos, que tem que ter o Ralo, juntas. faz a margarida, né? Depois faz a pizza, aquele tratamento da boca do ralo, que muita gente não respeita. Não, respeito rebaixamento. O rebaixamento, Tem né? ter Que é na aquele que boca eu do falei, 40, geralmente 40 por 40. É. Hoje em dia nós temos produtos que você já consegue, além de fazer toda essa proteção, você já consegue colocar. Por exemplo, a Pronto. Viapol tem. A Viapol tem A ralo, Viapol Via tem Box, ralo né? Via pronto Box, já, já Via coloca Box. ali. Então, um exemplo. Eu acho assim, essa questão da manta que você comentou, né? Minha experiência. Eu já vi o pessoal executando a manta utilizando maçarico, que aí utiliza aquele espaço de 10 centímetros que não tem. Que nós temos, Sobreposição. nós temos manta PP e manta A. A com areia que a gente Areia, fala. Né? exatamente. E quando você vai utilizar o asfalto oxidado, que a gente chama, é a para ter uma melhor. Eu prefiro utilizar a manta AA, né? Ou a PP que você coloca, que aí Você queima o filme. Você queima o filme, né? O filme manta PP é porque é polietileno. Então eu prefiro utilizar porque você acaba criando ali uma camada de, vamos supor, de 1,5 a 2 milímetros a mais de impermeabilização. E no outro geralmente fica só nos vincos. E se a água entrar ali, você não sabe para onde a água vai sair. E aí a gente tem uma maneira de detectar, né? A gente pode utilizar aí, você coloca ali, você consegue colocar alguns identificadores. Sim. Né? Um exemplo, Yamalux, que você coloca na água e vai para ver ali se aquela água está vazando lá de cima mesmo ou não. Então tem outras marcas também. Então você consegue identificar isso. Né? Então manta ainda mostra assim, pela execução. Então você faz ali a sua laje, você faz a regularização, coloca o prime, coloca a manta, coloca a camada separadora, aí depois você vem proteção mecânica, aí faz toda essa, e não esquecer das juntas. Sim. Então isso aí o pessoal, agora está bem impermeabilizado. Posso estar trocando isso aí para outro, aí cada caso é um caso. Eu não quero utilizar manta, eu quero utilizar um poliuretano. Eu quero utilizar um poliuretano. Você pode. Eu quero utilizar uma membrana acrílica. A membrana acrílica eu posso depois fazer uma proteção mecânica por cima dela? Pode, mas aí o que acontece hoje? Vai depender. Ou eu tenho que colocar uma camada separadora? Não, aí vai depender da sua área, se é uma área grande, se é uma área que está exposta da área que ao for sol, utilizado também, né? Então, assim, hoje nós temos um leque de produtos. Você pega um caderno técnico de uma Viapol, ou de uma Denver, ou de uma Vedacity, certo. Tem muita coisa ali dentro. E tem lá os desenhos, que eu acho até que eu vi que você colocou também uma casa, mostra etapa por etapas. Então, você pode usar, mas é de acordo com a área. Só que, infelizmente, você chega hoje, a pessoa vê o custo e fala, não, a membrana acrílica aqui está ficando muito mais barata que a manta. E o fulano, Beltrano, falou que eu posso usar. Acontece muito isso hoje ainda, só que não é dessa forma. Você tem que utilizar o material adequado. Eu não quero utilizar manta, Leomar, quero usar o poliuretano. Tá, qual é a sua área? Não, eu não quero Qual que é o tráfego? Qual que é o tráfego? Vamos pensar na pior situação. Qual a dimensão? No terra, onde passa carro. Exposto. E aí você tem dois fatores. A manta ela tem que ter proteção mecânica e contra piso. Não tem como você fazer isso. Não tem. Você entra com porque, assim, uma coisa que eu comentar aqui, a manta, aquela coloração escura, ela não é resistente aos raios UV. Nós temos mantas aluminizadas, que tem um alumínio, que é a reflexão, protege. Ou então a manta ardoseada. Só que essas mantas você não pode ter tráfego em cima. Não. E são para coberturas. Para coberturas. Legal. O restante, tudo tem que ter proteção mecânica. Tudo tem que ter. Agora, o poliuretano não precisa. Poliuretano não. Então, o poliuretano você consegue fazer ele ali, você consegue fazer depois um base coat ali, uma mais resistente ainda para o carro em cima. Exatamente. Então, sim. E que você consegue colocar a cor que você quer? Na verdade, não. O poliuretano geralmente ele vem só numa cor, que é esse cinza. Com o tempo ele muda. O que você pode fazer é aplicar um coat por cima, que é uma tinta. Base coat. E aí você vem aplicar uma pintura. Que aí eu vou colocar ele da cor que eu quero. Então você consegue fazer isso. Os fabricantes hoje Shopping, por exemplo, faz isso. Então o poliuretano ele vem numa cor só. Portanto, você olha que ele está cinza. Com o passar do tempo ele vai ficando esverdeado. Quando você fez ele ali, ficou cinza. Qual que é a pintura que eu utilizo em cima? Aí você pode usar o coat ou se não uma tinta. Eu faço uma base coat, que é para fixar, é como se fosse um primer da pintura, que é uma pintura posterior. Ponto de aderência, exatamente. Né? É um ponto de aderência. E vai usar uma pintura epóxi. Você pode usar ela em cima, que ela tem alta resistência também. Ela vai aguentar tráfego. Então, são de acordo com cada área. Não tem gente chegar e falar assim, eu posso usar só isso aqui? Não. O leque hoje é muito grande na impermeabilização. Por exemplo, tem ali perto o Flamboyant, tem ali um hortifruti famoso, que foi feito assim, o piso fora a fora. Exatamente. Fez ali, colocou o poliuretano de alta depois resistência, colocou e passou a pintura depois por cima, uma pintura epóxi? Uma pintura epóxi. Ou pintura epóxi ou o próprio coat. Quando a gente fala um base coat ou alguma coisa assim, ele já é uma pintura que ele é preparada, já vem da indústria preparada. Já vem para absorver essas informações. Eu vou usar um da Viapol, ela já vem uma pintura já preparada já na cor que você precisa. Vai de acordo com o fabricante. Não, eu quero pintar de verde, azul, eles conseguem fabricar isso. Você está fazendo muito isso em Goiânia? Bastante. Legal. Em Goiânia e fora, se você pegar as casas, vamos falar de casa hoje, já de alto padrão, a maior parte a gente já não usa mais o telhado.
Prédio a gente não usa, que você já sabe, a gente eliminamos o telhado. Então já é só uma Assim, implementação. eu acho, assim, eu executei muitos prédios e quando o projeto tava ali, Telhado? o telhado, isso me deixa tão desanimado. Nossa, é terrível. Eu acho que é uma... Tem muita manutenção. Tem muita manutenção. Acho... E hoje, você pegar as casas de alto padrão, a gente tem hoje dentro de Alphaville, da Aldeia do Vale, tem Jataí, que tem um condomínio fechado lá. Hoje ele está com 5 casas lá e casas de alto padrão. A gente não tem mais telhado. A gente entrou só com poliuretano. Então a gente diminuiu o custo da obra, o tempo da obra, porque você vai fazer uma casa de alto padrão hoje. Quando eu falo padrão, eu vou falar casa de 1.000 metros quadrados. Certo. Então a estrutura é muito grande com o telhado. E a gente consegue fazer o quê? Utiliza esse telhado tudinho para quê? Para energia solar, para as placas de aquecimento. Certo. O tráfego de pessoas em cima já é um poliuretano só para tráfego. Só não pode romper a impermeabilização. Só O não pessoal pode tem que romper. ter esse Porque conhecimento. o pessoal, assim, placa solar, tudo, eles fazem a fixação, fura a manta. não entende. Aí entra Não aquilo, entende. entra aquilo que a gente falou, o projeto. Então, quando a gente já faz esse projeto, a gente já deixa lá as basezinhas para as placas solares, para antena, para tudo. Então, E se for fazer depois, tem que chamar o engenheiro da Você tem que obra chamar. para falar, ó, isso aqui a gente vai fazer um sistema diferente, porque senão vai furar a impermeabilização. Exato. nós já tivemos alguns casos, a permeabilização está vazando. Mas como? Sai daí tem um ano, testando, dá um pulo aqui. Aí você chega lá, mas não existia essa antena aqui, cadê essa placa solar? Mas eu furei. Eu falei assim, mas não pode furar. pode furar. E quem é contratado não vai passar isso para o cliente. Não Você- tá nem- não te quer nem contra- saber. É, Fez te o contratei dele. pra você fazer minha energia solar. Ok, Leomar, você chega aqui, a laje está tudo pronto, você Mas a coloca e gente vai entende, embora. assim, eu entendi que você contrata pessoa da energia solar que não sabe nem o que é impermeabilização. Não sabe. Chega ali, não, tem que colocar o parafuso mesmo. Pá. É, o que aconteceu. parafuso. Senão o Aconteceu, vento vai, né? não, o vento vai arrancar e vai embora, né? Vai jogar fora. Então, esse processo tem que ser acompanhado pelo engenheiro, pelo especialista, pela empresa que dá conta de fazer isso. Ele fez a impermeabilização, fez a concretagem, depois Fez o o teste de fez, sequedade. fez tudo, fez tudo. Foi mais ou menos uma semana. Eu deixei até muito mais do que 72 horas. Ficou 5 dias com a água por cima e não teve nenhum vazamento. Né? Aí uma pergunta para o Posteriormente- Leomar. Leomar, eu sei a resposta, mas vou perguntar para você. Coloquei a água. Certo. Coloquei um nível da água ali. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu coloquei, vou exagerar, tá? Coloquei 1 metro de Já. lâmina d'água. Em uma semana abaixou, que evapora. Evapora. Quanto que eu identifico que realmente está tendo infiltração ou que realmente é em função da evaporação? Ó, uma das coisas é o volume de água, né? Certo. Começa a baixar, não tem como. Mas vai abaixar só com a evaporação. Só que a evaporação tem que Certo. ser mínimo. Por mais que você pode colocar 10 centímetros ou 1 metro, ela vai evaporar muito mínimo. Ela não vai ter condições de você vai ver visualmente e falar assim, mas minha água baixou 1 centímetro, é evaporação. Ah, não, ela baixou mais de 1, 2, 3, e de acordo com a quantidade de dias, ela vai baixar mais. Melhor forma é a estrutura, você fazer uma vistoria na estrutura. Não tem como. Verifica a estrutura e ralos, porque geralmente acontece muito, sei lá, só tampar um ralo, né, de fazer um manchão que a gente fala na manta e ele não ficar bem colado. E a água começar a descer ali aos poucos. E aí as pessoas, tá vazando, mal fez, já tá vazando o teste de sanguidade, né? Exatamente. Aí você fala, não, para aí, tá vazando, aí você olha a estrutura tá É o seca. terror de todo mundo, né? A estrutura tá seca. Aí você fala, vamos olhar o ralo. Você chega debaixo da estrutura, você escuta a água pingar devagarzinho no ralo. Então, assim, não tem como você só chegar e falar, é evaporação, é vazamento. Tem que ser avaliado. E na maioria das vezes a água, aonde ela sai, não é o ponto aonde ela está infiltrando. No né? caso da Eu acho que manta. isso, no caso da manta. É o ponto, eu acho que. Aí você tem que a fazer por dificuldade de partes. todo Colocar, mundo, tira a né? água toda, coloca só água aqui. Isso. Chegou lá? Não, não chegou. Ah, vamos em outro canto. Ó, chegou. O problema tá ali. Isso. Vai lá e E corrige. uma das coisas que a gente não citou aqui hoje, a gente usa muito hoje manta colada com asfalto. Não, não, eu queria comentar. Então, aquilo que eu tô falando. Então, o pessoal utiliza muito maçarico. Eu prefiro a manta colada com asfalto. Por quê? Por que acontece? Porque é aquilo que eu falei. Com a solda, você só taca nas emendas. Só nas E você emendas, taca ela vazia ali, só com primer ali, até chegar na próxima emenda. E quando você, né, quando você coloca o filme, quando você queima o asfalto, você está criando uma camada a mais. Então, eu prefiro isso. Você também? Sim. Portanto, Agora eu vou te falar uma que eu vi e eu já vi comentários e eu aprendi. O cara queria reforçar mais ainda, em cima da manta ele despejou asfalto oxidado também. Aí você fala, caramba, o cara criou então uma camada, né, ficou legal. Só que esse asfalto oxidado ficou acima, que aconteceu? Começou a desprender. Começou a tinha dar um problema. filme de polietileno, Aí começou a dar problema de desplacamento. Então, eu achei interessante, o cara colocou isso para mim, ele passou por esse problema. Eu não analisei o caso, mas cria um alerta. Para que eu vou fazer uma coisa a mais que não há necessidade, né? tem muito projeto ainda fazendo isso.
Tá? Isso que coloca por cima, solta... Por cima. Você tem, vamos falar assim, o primer, 2 kg de asfalto, ou uma quantidade que o cliente... A manta. A manta e depois uma camada de asfalto. Ah. O que eu vejo sobre isso? Ajuda, mas o processo tem que ser muito bem acompanhado. Sim. Se você tiver uma camadinha de poeira, ela vai criar uma camada isoladora, que a gente fala. Entendi. Mas uma camada separada, vai criar... não vai aderir. Isolar, ela não é nem separada, aderir. ela não vai aderir, porque tem aderir. poeira, quando você joga o asfalto, ele solta. Eu assim, costumo fazer, quando eu executo a manta asfáltica, eu derreto o asfalto polimérico, né? E bem na junta, entre uma emenda de uma manta e outra, eu gosto de fazer essa proteção. Não, o pessoal passa roda, ou então passa a melosa, né? Aquela, tem que brecar bem gosto mesmo. só para dar, assim, porque às vezes tem um microfuro. Encher a manteiga, passar a manteiga no pão com gosto. Exatamente. Hoje, só na emenda entre uma manta e outra. Comer manteiga com pão. Não é pão com manteiga, não. Hoje no nosso manteiga projeto, com pão. a gente cita isso. Então, assim, não adianta eu colocar muito material para aumentar o VUP dessa vida útil dessa manta, dessa permeabilização, sendo que não está adequado. Hoje a gente faz o quê? O asfalto, 2 quilos. Quer um banho de asfalto? Toma um banho de asfalto, mas geralmente nas emendas a gente dá esse banho de asfalto, a gente fala banho de asfalto, que é só ali nas emendas da sobreposição. Entendi. Sim. Pode ser tem feito, que fazer a emenda. Pode ser feito o asfalto, sim, pode. Só que Leomar, eu vejo umas dificuldades nisso aí que hoje nossas obras não conseguem atender. Eu não estou sozinho na obra. Eu acabei de fazer a impermeabilização, eu vou dar o meu banho de asfalto. Ótimo. Eu acabei de soprar ou varrer. Me tem um pedreiro aqui sentando na cerâmica, cortando com a maquita. A própria poeira do ambiente. Exatamente. Então, essa poeira do ambiente já vai cair ali em cima, ela vai criar uma camada isoladora. O cara tá mexendo no reboco, fazendo alguma coisa. Então, assim, eu não consigo garantir que vai ficar 100% aderido. É o que acontece, sei lá, puxar. Depois o asfalto ele sai inteirinho, como se fosse um chiclete. Né? Você vem puxando ele ali e cria a bolha de ar, né, no meio da manta ali também. E pra você trabalhar em cima, que é outro fator. Como que você trabalha em cima de um asfalto que foi moldado ali? Não posso ter sol, tem que estar a temperatura baixa, eu consigo pisar ali e colocar a camada separadora, né? O filme de polietileno. Até isso é difícil, porque difícil. Quando você coloca o filme de polietileno ali, ele adere. E a ideia dele não é essa. Ele tem que dar o ponto de aderência. Tem que dar uma camada... Não pode gerar um atrito. E não pode gerar atrito. Porque depois eu venho com a proteção mecânica, justamente o que é a massa podre que a gente fala na proteção mecânica, para ela trabalhar e não deixar o atrito de cima chegar na nossa permeabilização. Resumindo, a camada separadora é para não ter atrito na manta, para ela não rasgar. Exatamente. Então, assim, aí poucos projetistas hoje... Eu vejo muito que você tem projetistas que projetam, mas que nunca executou. Então, são coisas diferentes. Você pega um engenheiro calculista, ele calculou. Mas quando você chega para executar, você tem algumas interfaces. Tem. Todo o serviço geralmente, aí envolve mais uma vez, né? É o que o meu sogro fala, né? Colocando aqui o doutor Pedro. É o doutor Pedro, não é esse Pedro. Esse é o Pedro Sogro. É a experiência. Sim. Então, geralmente, os projetistas que acompanham a obra, que no começo da carreira falam assim, cara, não está passando aqui esse agregado. Aí ele vai lá e mudar, ele já começa a pensar, pô, tem um concreto, tem que passar o agregado. Então vai cada vez mais aperfeiçoando o seu projeto. Igual você, né, vai acontecendo com a impermeabilização, então você já conhece aquela obra, fala, isso que eu tenho que fazer assim porque eu tive um problema assim lá atrás. Então a experiência é fundamental. Né? Então hoje quando você faz questão de asfalto, você joga, para você trabalhar em cima desse asfalto é quase impossível. Eu falo muito com meus clientes, de pegar alguns projetos, tá com 5 kg de asfalto, eu falo assim, me explica como que eu vou aplicar. Eu faço essa indagação para o meu cliente. Porque você pega o projeto de outro projetista. Eu falo, como que eu vou aplicar? Eu falo assim, Leomar, para mim fiscalizar essa obra é muito difícil, porque é uma caldeira que derrete. Não, Leomar, você consegue. Tá, se a obra não vai render, essa aplicação não vai ficar bem feita, que eu não consigo chegar e jogar 5 kg de asfalto ou 3, que seja por cima dessa manta ali, de imediato esparramar, então ela vai ficar com oscilações de espessura. Então tem alguns fatores que vai atrapalhar a impermeabilização. Então, hoje ainda tem muito essa incógnita nessa interrogação. Como se faz? Porque, sei lá, projetar para ter a vida útil é muito fácil. Mas e a execução disso aí? Quando fala de vida útil, né, a gente volta à norma de desempenho. A questão da vida útil, você só consegue garantir a vida útil se tiver também uma boa execução e também um pós-obra correto. Correto, né? exatamente. Entendi. Na imagem de C6, eu coloquei aí só para o pessoal ver aí a imagem de C6, é uma baldrame. Olha como que essa baldrame está executada. Eu achei perfeito. Eu achei interessante. Então, você tem a ferragem aí. Né? O pessoal vai falar, pô, a ferragem está oxidada. Não. Discos de oxidação pode, normal. Né? Isso acontece. Não pode ter perda de seção. Então, eles fizeram aí, é uma forma pré-moldada, colocaram um agregado craudo embaixo, colocaram espaçadores, né? Tem espaçadores aí. A obra tem um gabarito na altura ideal, pintar de branquinho, uma obra plana. Eu achei isso aqui, essa obra aqui, ó,
E já está impermeabilizada dos dois lados, positivo e negativo. É igual quando eu olhei para minha esposa, eu falei assim, nossa, essa é a mulher Essa para é a mulher pra casar. casar. Essa é a obra aqui que não vai ter problema, né? Então, essa obra aqui, e geralmente é um problema que ocorre muito. Por que eu coloquei essa questão aí? Porque geralmente é o que mais ocorre de problemas em casas, vamos falar de casas, né? Os primeiros pavimentos ali. E hoje em dia, fora essa questão da execução, que você pode estar utilizando cristalizante no concreto, se a pessoa quiser. Não, a pessoa não optou por isso. Então, nos primeiros, ou então você pode estar utilizando uma argamassa polimérica. Hoje em dia, qualquer ferragista, você compra manta fácil de aplicação. É aqueles rolos geralmente de 30 centímetros, em que você vai colocando ele, abrindo. A pessoa, claro, tem que fazer uma regularização, passar um prime, e depois vir desenrolando a manta e pregando ela. Então, já tem isso, e o pessoal não usa. Na verdade, e os que usam ainda de forma errada, inadequada, porque ele vem com uma proteção, tipo uma cola, Você tem que tirar, ele só vai pegando, né? Eles não que é a manta executam um ponto de aderência. Adesiva que a gente fala. Porque você coloca ali, né? Você regulariza, coloca o prime, e depois você vem com ela ali, ó, você vem fixando, vem puxando, e você vai tirando o filme que ela vai colando. Isso. Aí você vai puxando, fazendo certo, porque ela tem uma linha que orienta. Então, chama uma manta autoadesiva. Manta alta Autoadesiva, ela não é recomendada para essas áreas. Geralmente é para não, telhado, tem Mas o que você falou, mas qualquer depósito você acha um produto de permeabilização. Você o pessoal vai construir uma casinha para vender. Você tem Vamos falar assim, assim, casas de baixo padrão, vamos dizer. Casa simples. Utiliza isso para não ter problema. Sim, exatamente. Que vai executar de Entra forma naquela correta. questão da argamassa que a gente falou, a semiflexível, que todo mundo fala. Que se pode ser usada também. O ideal é isso aqui. Se você quer ter uma garantia melhor e durabilidade, o processo é esse. Mas muito poucas pessoas se usam isso por causa de custo e também de saber, ter conhecimento. Né? Não tem o conhecimento. Mas você pode usar uma argamassa, você tem vários N de produtos que você vai conseguir já ajudar na estrutura a melhorar. E quando não utiliza, quando não pensa como a água vai atuar, essa questão depende muito do ambiente, que altura que a água vai subir, depende como é que está no seu vizinho, como é que é ali. Né? Quando você, então, mais uma vez, quando você não pensa na impermeabilização, na parte executiva, o que vai acontecer? Problema! Problema, né? Então, e essa foto aqui é interessante, Ricardo. Interessante pra caramba. Isso aqui deve ter sido uma emulsão asfáltica, com certeza que fizeram. Entra também naquela questão do consumo. Você chega muito nas obras, eu como impermeabilizador, a gente quase não faz a baldrame, porque o pessoal da obra já fala que faz. Aí você pega o mexe obra ou o encarregado e fala, não, eu já não fiz demais. Respeita a cura. Não respeita a cura e o consumo. Porque você chega aqui, vamos falar assim, uma emulsão asfáltica, tem N de emulsão asfáltica, base d'água, base de solvente, o camarada chega, pinta uma vez e vai embora. Isso também não é dessa forma, isso tem que ter o consumo. Apliquei a emulsão asfáltica, geralmente o tempo de cura. Eu sei que depende do fabricante. Depende do geralmente no mínimo 6 horas. No mínimo 6 horas de uma demão para outra. De uma demão para outra. De uma demão para outra, porque esse aqui não é uma demão. Mas o ideal é esperar uma semana. Não, você fala do concreto da impermeabilização? Em aterrar. Em aterrar não. Aí sim, não. Aí é até mais. Vai depender do tempo que a gente tem. Mas no mínimo aí uns 4 dias. Depende do clima também. Depende do clima. Do clima, do material. Interfere mais. Do material que você usou. Fabricante, depende do clima. O nosso clima é muito bom, né? É muito rápido, né? Igual o exemplo da cura que eu falei para você. Você chega pro pedreiro que fala, não, Totô, eu executo isso aí quando você está na obra, tem que fazer a cura. Não, Totô, eu executo isso aí tem muitos 40 anos, você não tinha nem nascido. Aí você fala para ele, então vamos fazer o seguinte, Zé, estou chamando de Zé, né? Aplica o chapisca aqui e na metade da parede 10 metros, na metade da parede você faz a cura. Aí beleza, 2 dias, faz 2 dias, 2, 3 dias de cura. 2 dias. Beleza, aí você chega lá e fala assim, e aí, Zé, fez a cura? Fiz, Totô, mas mesma coisa, então vamos lá. Aí passa a mão aí, passa a mão, aí ele começa a passar a mão. Aí o que acontece? Chapiz cai no chão. Na nossa região cai no chão, uma umidade relativa baixa, vai passando a mão, vai cair no chão, perdeu tempo e dinheiro. Aí lá, Totô, é tudo igual. Aí você não continua passando a mão. Na hora que ele chega dos 5 metros final, o couro dele que vai cair no chão, mão. Aí foi a cura. Então o pessoal já entende, né? O pessoal já está entendendo qual que é a importância da cura, né? Não tem. A cura! Né? Mas é a cura. Assim, o pessoal tem, às vezes,
um pensamento que a cura é somente na laje. Não é todo envolveu- elemento estrutural, viga, pilar. Cimento, né? Tudo que Cimento. O envolve. reboco que você aplica ali, ele tem que Envolver o estar- cimento. exatamente. Envolver o cimento, gente. Não é Envolver o só cimento. a laje, né, que tem cura. Todo material tem. Isso tem aqui que você está mostrando é fundamental na obra, porque assim, aqui é onde começa o processo de permeabilização Lá no começo. e a eliminação dos seus problemas futuros. E essa obra aqui é aquilo que eu te falei, né? É, igual eu falei, a mulher ideal para casar. Você tá olhando essa obra e você ficou apaixonado com essa, né? Perfeito, Né? O perfeito. pessoal tá vendo aí a imagem de C6, né? Então- Obra limpa, né? Não, Limpa, olha lá. já Não, permeabilizada. Tô tentando achar um defeito aqui. Eu achei que Até o tem cara- uma pedra bem no Né? meio. É bem isso, né? Pessoal, essa imagem de C7 que eu estou disponibilizando aí para vocês, pessoal, é um QR Code para vocês fazerem parte, né, do grupo de WhatsApp da IBI, tá? Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Então, Impermeabiliza Brasil, IBI Talks, né? IBI Talks. Muito legal. A imagem 18 é o que nós conversamos aqui, para a pessoa ter uma referência, né? Saber, ó, laje geralmente é flexível, baldrames, reservatório enterrado, geralmente é uma estrutura rígida. Então, eu coloquei aí. E um tipo de sistema que a gente comentou é a questão que está muito em alta, o pessoal pensa que cristalização resolve tudo. Não. É o Não. cristalizante. Então, para o pessoal entender o que é o cristalizante, você adiciona um produto ali no seu concreto, no estado fresco ainda, misturado à água, em que ele vai reagir e o que acontece? Está ali no cerne, você está no cerne, está no DNA do concreto. Que quando ele adquirir resistência e ele, vamos supor, fissurou ali menos que 0,4 milímetro, no que ele fissurou, ele vai reagir Reagir. e vai criar cristais, que impede a passagem da água, mas permite a passagem de vapor. Aí o pessoal fala muito da Penetron, né? Que assim, né? A que me patrocinar aqui, eu vou estar falando Vai só falar. dessa marca, né? Mas existe só a Penetron? Não existe, Não. né? Aí eu coloquei alguns exemplos aí, ó, gente. Barrier Cristal, Shypex, né? Coloquei aí, ó. WT200, Elcon, né? Vantex. Então tem diversas marcas, tá? Então tem diversas marcas. E, né, assim, a gente já está quase finalizando, né? A gente está quase finalizando. Uma pergunta. Deu problema. Laje subpressão. Está utilizando em Goiânia cada vez subsolos. Se brincar, o prédio vai ter 30 pavimentos e vai ter 50 pavimentos subsolo. Tô brincando, né? Vai chegar lá na casa do diabo lá, falar: o que vocês estão fazendo aqui, né? Sai fora. Chega lá no Japão. Né? Vai chegar lá no Japão, atravessar, né? Vai chegar lá. Né? Então tem até uma piada, né? Uma piada assim que eu vou comentar com vocês aqui. Chegou um tempo, o diabo não estava mais perturbando Deus. Né? Aí o que aconteceu, né? O que aconteceu? Tá muito parado. Meu cunhado e meu sogro vão gostar dessa piada não, porque eles são advogados. Então, chegou lá, tá parado demais, aí desceu lá, né? Desceu lá, Jesus desceu lá no inferno lá, olhou e falou: ué, mas aqui tá fresquinho demais, tá tudo organizado. Né? O que aconteceu aqui? Chegou um engenheiro aí. Chegou um engenheiro aí. Resolveu. Uai, mas como assim? Todo engenheiro vai pro céu, né? O que ele passou lá na terra vai direto pro céu. Não, mas ele vai ficar aqui. Chegou aqui, não vai tirar, não. Aí, então eu vou conversar com Deus, né? Pode conversar. Não, vamos estar entrando com processo. Beleza. Quero ver onde você vai arrumar advogado lá no céu. Então, por isso que vai que eles vão gostar, né? Brincadeiras à parte, tá tudo lá com ele, né? Tá tudo lá com ele. Questão de laje subpressão, né? Que você tem as pressões atuando ali. Como é que é feita? Como é que está sendo? Está utilizando a cristalização? Sim, utiliza. Fora a cristalização, tem mais alguma na verdade, coisa? Você tem algumas mantas já que foi desenvolvida hoje para laje de supressão, mas todas elas têm que ter o cristalizante. Ninguém Fora o cristalizante. Então porque a manta, se tiver a subpressão, tiver a água ali atuando, que a subpressão passar, que vai passar, a manta não consegue resistir. Não, porque assim, tem algumas mantas que já resistem, tá? Que já foi desenvolvido para isso, até fora do país, nem aqui. Não, e já foi aplicado no Brasil? Já, tem várias sendo aplicadas. Aqui em Goiânia mesmo tem várias Manta já. que resiste à pressão negativa. Pressão negativa. Tem algumas mantas que ela é totalmente flutuante, já tem umas que tem aderência no próprio concreto, quando você molda ela, a hora que você lança o concreto, ela adere no concreto 100%. Já tem umas que é totalmente flutuante, que você vem ancorando nas laterais. Tem várias hoje. Só que ainda tem custo, nós temos um tabu de custo, que é um custo elevado ainda. Então, isso quando você chega na obra,
até tem um cliente agora recente. Vamos aqui, vamos aqui. As obras que geralmente eu acho que tá problema. Você vê o asfalto, né? Você vê o asfalto, se o pessoal tá drenando a água do subsolo, tá jogando asfalto, então você vê esse problema e nós temos aqui nossa agência ambiental que Tá pegando pesado. está pegando pesado. Mas aí, realmente, né, tem que pegar nessa questão. Como é que o pessoal está fazendo, por exemplo, não está fazendo esse tipo de manta? Então, você está fazendo só o cristalizante no momento? Tem uns que está fazendo só cristalizante, tá? No momento, e depois vem fazendo injeção. Essa água é direcionada para o poço, né, de captação. Você faz uma orientação da água, você utiliza ali um McDrain, exatamente, o McDrain, você usa ele. Isso, e direciona para um poço que vai drenar essa água e mandar para um lugar. Exatamente. Caso aconteça isso. Tá tendo isso, mas com cristalizante. E além do cristalizante, tem uns que está usando, vamos falar assim, vou falar bem popular, uma lona de alta resistência que você vem moldando ela e pina ela na cortina. E faz a emenda dela com a fita ou com a solda. Só que mesmo assim ainda você tem o risco dessa água passar. Porque não tem como. Porque por exemplo, esse sistema, você não tem a argamassa de proteção da ferragem. Então você vai jogar sua ferragem, lançar sua ferragem em cima dessa lona, desse material que seja impermeabilizante. Ele fura. Então aí se usa o cristalizante. É porque você vai fora assim, você chegou lá no terreno, aí você fez um contrapiso inicial, ou você faz direto, depende do projetista. Depende do projetista e do material. Tem uns que você já joga essa impermeabilização direta em cima do terreno. Tem uns que você cria um lastro, você cria um lastro de concreto. Então é de acordo com o material e é de acordo com o custo. As obras hoje que está sendo projetada agora já estão colocando esse custo. Se você pegar as obras que foi... Jardim Goiás e Vaga Brava, por exemplo. Tem muito. Já tem quase todas as obras lá já tem esse sistema de impermeabilização. Já não é só uma lonazinha ou só direcionado com um McDrain, já não é feito mais dessa forma. Ou só cristalizante, que antes o pessoal chegava, o cristalizante resolve. Não resolve. Aí depois de pronto... Aí os pequenos saem fora, né? Os pequenos saem fora. Não dá conta. E outro fator é o seguinte... O pessoal te vende o material e fala, não, tem um cristalizante. Mas se movimentou, rachou, não, aí você vem e injeta. Que é o poliuretano que nós falamos. Aí você tem essa injeção, eu acho legal comentar, né, pessoal? Acho que eu vou estar até compartilhando aí com vocês. Deixa eu ver se eu falei da injeção. Eu não comentei aqui que o pessoal, né, você tem que fazer o quê? Você tem os furos que você faz, a gente vai estar explicando isso no curso. Você faz os furos, geralmente você coloca a distância ali respeitando a espessura do concreto. Vamos supor que tem 15, então você coloca 7,5, 7,5 e você coloca cruzado. Por que 45 cruzado? Graus. Porque 45 graus, porque você não sabe como é que está a fissura. Então você já coloca 45 graus, que se ela estiver aqui depois do lado de cá, você pegou ela. E aí o pessoal... geralmente injeta só o poliuretano e não injeta o gel. Então, o ideal é você injetar o poliuretano para expulsar a água e depois que você expulsar a água, você injeta o gel que trabalha de forma flexível. Que vai tampar os porozinhos ali da e o custo é alto, não é, Léo? É alto. Hoje também já tem um fator, você já tem o produto monocomponente hoje. Não precisa você colocar o gel, você não precisa colocar o poliuretano, que é a espuma expansiva que a gente conhece, e você não precisa colocar o gel depois. O monocomponente já expulsa a água e já cria ali a borracha. Já cria essa borracha hoje. Então, você já tem essa vantagem já. Então, é de acordo também com o que você vai usar, o volume de água que você tem. Então, às vezes, só o mono não vai resolver. Então, essa máquina de pressão, hoje... Vocês têm essa máquina? Temos. A gente começou a fazer injeção também há 20 anos atrás, que foi justamente em usina elétrica. Então, que é diferente. Que é totalmente diferente, cara. Diferente. Eu sinto muito usina, porque é um leque muito grande de obra. E tudo que você pensar de interface, você tem dentro da usina hidrelétrica. Eu fui num projeto... A complexidade é muito grande. Né? Eu fui num projeto acompanhar um colega meu que estava pegando estrutural e ia acompanhar a execução. E aí ia ter um ambiente lá em que ia ficar um maquinário. E aí ia ser só a laje por cima, né? Para eu pensar na impermeabilização. Eu falei, que maquinário vai ficar aí? Aí o dono era um hospital. Ele falou, não, um equipamento está chegando aí. 5 milhões. 50 milhões. 50 milhões. 50 milhões. Eu, na hora, pensei na poliureia. Eu falei, vou utilizar poliureia aqui de cima e embaixo. Vou gastar metade, vou gastar 25 milhões aqui, mas a água não vai nem chegar perto, né? A água não vai nem chegar perto. Né? Então, a gente comentou isso aí. Pessoal, eu acho que a gente já comentou, assim, teve muito assunto. É claro que é um assunto diverso, a gente vai estar lançando um curso, o pessoal vai estar seguindo nós aí para a gente comentar, né? Entre em contato, sigam, né, no Instagram, né? Lá tem o Leomar, lá tem o Marcos, né? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, né, Leomar? Sim. Essas consultorias a gente fornece essas consultorias, a gente acompanha a obra, a gente executa, faz essa questão. Então, né, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de agradecer a equipe, né, o Enio que está aí, e vocês que conseguissem, se pegar alguma coisa, tá, podem entrar em contato, vocês vão ter meu contato aí,
né? E mais uma vez, Mundo das Obras com o Ricardo Andrade, tá? Mandem sugestões de temas que vocês queiram, né, que a gente compartilhe, tipos de profissionais, né, quais dúvidas que vocês têm em obras, o que a gente pode estar comentando aqui, custo, execução, fachada, revestimento argamassado, problemas com funcionário, mão de obra, questões trabalhistas. Eu estou relatando situações que eu já passei, né? No dia a dia. Então, no dia a dia, né? Já passamos tanto problema em obra que é o que eu falei, vai direto para o céu. Vai. Não tem como, né? Não tem como não ir. Então, pessoal, muito obrigado, né? Leomar, obrigado. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Marcos. Valeu, Ricardo. Obrigadão. Eu, né? Pessoal, muito obrigado aí e até a próxima. Valeu.